Boa noite. Olha nós ao vivo aqui mais uma vez, sexta-feira. Quase não sai, hein, Isa? Nossa, foi difícil, mas seguimos firme. Mas faz parte. A vida de adestrador é assim, tem que respirar, ir pro place e aí tudo dá certo. Bom, galera, como já é de praxe, quem for entrando na live, mande um comentário aqui para ver se a gente está sim conseguindo se comunicar, tá? Hoje eu tô aqui com uma visita ilustre, talvez a mais especial aí, a mais aguardada de todo o nosso programa e vai pro podcast, viu, ô Isa? A Isa Dora, Sentindo uma celebridade? mais conhecida como Isa. Isa, Isa, Isa. Isa, Isa, Isa. Isa, então, eu acho que muita gente já te conhece e outras ainda vão te conhecer, vai te conhecer, né? Agora, nesse momento. Nosso público, você tá no seu canal também. Pessoal, vou deixar aqui nos comentários para vocês o canal da Isa. Para vocês aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui, na imagem. Vamos colocar na tela. Então, esse aqui é o canal da Isa, tá, pessoal? E-Dog. Esse E-Dog é da Ecolo ou não? A ideia foi, eu quis fazer um joguinho com a Ecolo, né. No início eu já mudei esse nome algumas vezes, até eu fechar nesse e colocar adestramento pra vida real. Mas queria um nomezinho mais curto, né. Aí eu fechei Dog, achei legal, pra ter essa relação. Minha logo também é parecida com o colarzinho. Ficou muito legal, inclusive a tua página do canal do YouTube é muito bonita. Parabéns, é muito bonita. Pô, ficou chique, hein? Ficou show de bola. Então assim, ó, vamos lá, eu quero conhecer um pouco mais a Isa, né, eu acho que você já participou de Lives? várias lives, né, então eu acho que você já tá cansada até de dar tantas respostas repetidas, mas é para o bem da nação. Já tem um tempinho que eu não faço live, viu. Estava com saudade de fazer live. Raquel, boa noite, obrigado, viu? Obrigado por comparecer aí, tá? Então, sem mais delongas, galera. Isa, vamos lá. Então, você hoje não. Você é bailarina, acabou de se formar em odonto e agora adestradora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como que foi esse momento aí. Obrigada, Raquel. Eu tava vendo aí um vídeo seu que você tá explicando aí como que você começou, aí você diz ali naquele vídeo que você estava numa temporada um pouco difícil, né, aí eu fiquei pensando: "Será que foi na pandemia? Será que esse momento foi na pandemia?", que aí você diz que pegou a Dory, que eu também quero saber de onde veio esse nome, se é da Dory do Procurando Nemo ou se é da Dory aqueles amendoim colorido. É do E Ney. aí é do Nemo, ah, tá. E aí você diz ali: "Ah, eu estava num momento muito difícil, uma parte ali mental estava um pouquinho tensa, né, você estava tensa, num momento tenso, então você decide ali naquele momento arrumar um cachorro". Você já tinha você já teve outros cães, mas nada comparado com a vida que você tem hoje. Aí eu queria que você contasse um pouquinho desse pedaço aí, tá. Explica aí pra gente como que foi isso daí. Decisão maluca de pegar um cachorro, tá lá, eu quero pegar um cachorro, vamos ver se eu consigo sair mais. Então fala um pouquinho. Então, eu era bailarina, né, eu fiz balé na minha infância, adolescência, e eu parei quando eu estava ali no terceiro ano para poder passar na faculdade, né. Mas eu cheguei perto ali do profissional, comecei a entrar ali, até te mandei uns vídeos, aí eu fiquei assistindo, né, porque a gente volta nas coisas e vai lembrando. Mas aí depois eu entrei na faculdade de odontologia, me mudei de cidade, então a minha família é de Minas e eu vim para Vitória, no Espírito Santo, para poder fazer faculdade. E aí no meio do caminho teve exatamente a pandemia, que foi assim, um choque para todo mundo, mas pra gente que estava nos cursos de saúde, principalmente odontologia, foi muito afetado. Então eu saí daqui de Vitória com uma mala para viajar, ficar 2 semanas lá em Viçosa, né, que meus pais estavam com medo, eles vieram aqui me buscar. Então eu saí com uma mala de roupa de casa para ficar 2 semanas e eu fiquei 1 ano, quase 1 ano e meio que eu fiquei lá. E totalmente parado ali a faculdade, e eu comecei a me interessar com outras coisas. Eu comecei a ter uma empresa com minha mãe, a gente tinha uma saboaria, minha mãe já mexia com artesanato, então eu comecei a fazer junto com ela, eu sempre fiz essas coisas com minha mãe. Então comecei essa saboaria e começou a dar muito certo, e aí quando eu voltei aqui pra Vitória, eu trouxe tudo pra cá pra eu continuar também sozinha aqui. E aí já juntou que eu tinha a faculdade, que estava voltando, tinha a minha saboaria. Essa foi a fase difícil que eu comecei a viver, porque quando voltou a faculdade, voltou daquele jeito assim, pânico total, porque a gente mexia diretamente com a boca da pessoa. Quando voltou, assim, a faculdade ainda estava numa etapa que as vacinas estavam começando, então era uma época que a gente estava totalmente em pânico ainda. Fora que eu tinha o meu relacionamento
com o Rafa, que a gente ficou 1 ano separado, né. Ele é de Minas também, não? Não, ele é daqui. Nossa. Então eu fui para Minas, para casa dos meus pais, e esse tempo todo a gente estava separada, aí eu voltei e continuou o conflito, porque ele morava com os pais dele, eu morava sozinha indo para a faculdade que tinha risco. Então a gente ficava assim, era uma situação muito complicada. Então, era nessa fase que eu estava vivendo, eu já não estava com muito interesse na faculdade mais, porque eu comecei a ter visão de outras coisas depois que eu me afastei por causa da pandemia. E quando voltou, foi muito chocante, a gente tinha que vestir muita coisa, era tudo muito tenso. Eu voltei num período da faculdade que era é um dos períodos mais difíceis, que é quando você começa tudo, você começa cirurgia, você começa a fazer canal, as coisas mais difíceis. Então era cirurgia, que já é tenso, junto com 1 zilhão de coisas que você tinha que paramentar. Então para mim foi um choque, assim, muito grande. E aí juntava aquilo de ficar em casa, ficar muito reclusa, e eu namorava, então eu não tinha uma vida social muito ativa. E foi aí que eu comecei a sentir falta de um cachorro, porque eu tive cachorro a minha vida inteira. Eu tive 2 Yorkshires, que as 2 viveram até os 18 anos, então foi uma cresceu comigo. Eu tinha 1 ano quando meus pais compraram ela, então ela viveu até os meus 19 anos. É muita coisa. Então eu sempre tive cachorro minha vida inteira, eu comecei a sentir falta e querer um cachorro. E aí eu não queria um cachorro de porte pequeno, porque as que eu tive antes era Yorkshire, pequenininha, de apartamento, a gente nem saía com elas, porque a gente achava que elas não gostavam de passear. E aí eu queria um cachorro diferente. Eu conheci uma pessoa que tinha border collie, aí eu gostei do cachorro, comecei a pesquisar, e aí começou a aparecer border collie, border collie, border collie. Um monte de truque, agility. Eu falei: "Nossa, que cachorro maneiro". E aí eu moro aqui na praia, e eu vou levar esse cachorro pra brincar de bolinha. E comecei a sonhar, né. E aí comecei a Sonhou todo mundo, né, Isa? comecei aqui no ouvido do Rafa, pegou o cachorro, border collie, pá. E aí ele foi começando a interessar também, aí a gente comprou o cachorro e veio a Dory. E aí começaram, né, os primeiros erros. Tô lembrando, eu estava na faculdade de odontologia, que era integral, assim, a maior parte era integral, tinha o meu trabalho, mas a Dory. E aí foi o momento que eu comecei a ficar Você pega a Dory no momento que você queria sair mais, já tinha terminado a pandemia, e aí esse é o momento que você queria sair mais, né, você queria um motivo a mais para poder andar na rua e tudo mais. Por isso que eu não Mas quis assim, cachorro pequeno, porque se entendi. tivesse pegado um cachorro pequeno, eu ia ficar, ele não precisa sair. Eu queria um cachorro que me forçasse a sair, entendeu? Ó, a Ju entrou aqui, ó. "Boa noite, Juliana!" Boa noite, Ju. Border combina com vocês, a Raquel tá falando. É difícil te desvincular agora, né, desse cachorro. Agora vai ser difícil, com tantos que já apareceu por aí também, né. Sim, complicado. A Raquel mandou um comentário aqui, ó: "Depois eu quero saber dessa sedução, tá, Lu?" Tá demais, tá demais, tá demais. Muito boa noite, boa noite. Meu namorado É o Rafa. O senhor deveria estar aqui com a camisa do seu time, do seu clube, que a gente ia pegar um gancho aí, tá bom? pois é. É só isso que eu Fugiu, tenho ó, pra dizer. fugiu da live. Correu, correu. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Então, isso aí você pega o cachorro, você pega a Dory pra poder fazer esse lance do passeio e tal, mas você disse antes que, pô, quando você tinha as 2, você não fazia tanta questão assim de andar, você não fazia tanta questão ou qual que era o lance, né? Aí você fala assim: "Ah, eu peguei um cachorro médio, porque se eu pegasse um pequeno, eu não ia andar", você não ia andar? Como que é essa. É porque assim, na época que eu tinha elas, a gente era completamente alheio a adestramento. Tipo assim, essa informação não chegava. E eram cachorros de apartamento mesmo. E a gente não saía porque a gente achava que elas não gostavam de sair. Porque quando a gente saía, elas ficavam pedindo colo, não tinha esse hábito de andar. Então, na nossa cabeça, elas não gostavam de sair. Então a gente não saía. Assim, pra passear todo dia. Saía de vez em quando, né? Levava na casa de alguém, fazia o passeio na rua, alguma coisa, mas não era aquela rotina, entendeu? De eu vou sair todos os dias pra poder passear, pra ter uma atividade com o meu cachorro. Na nossa cabeça, isso não era uma coisa necessária. E assim, o que é legal é você mostrar, assim, que você também era o lado humano aí de todo mundo que procura e pega um cachorro e não tem essa experiência que você tem agora, né. Uhum. Eu lembro depois que eu morei na agência, porque assim, as cachorras, a gente fazia tudo pra elas. Aquelas cachorras ali eram rainhas, entendeu? Às vezes eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas fazem as coisas não porque elas estão querendo fazer errado, né? Mas elas simplesmente não sabem. Falta de conhecimento, né. A gente saía com elas pra andar. Passou 2 minutos, elas estavam pedindo colo, a nossa conclusão era: elas não gostam de sair. Então, a gente não fazia essa questão, entendeu? Hoje eu entendo que, na verdade,
faculdade, a gente precisava treinar elas pra sair, criar essa rotina e tudo mais, mas na época, não. Então, na minha cabeça, um cachorro médio, grande, precisa de atividade. Morando no apartamento, um border collie precisa de fazer atividade. Então, eu vou me forçar a sair com ela, vou me forçar a fazer atividade, a conhecer a minha cidade, a conhecer o meu bairro. Fora que tinha, aqui também eu moro na praia e tudo mais, então eu queria aproveitar muito mais isso, porque eu já estava há, sei lá, 4 anos aqui em Vitória e eu não conheço nem um terço das praias que tem aqui, entendeu? Então era isso que eu buscava quando eu peguei ela. E aí eu estava lá acompanhando e vi lá que você fez assim, você pegou e antes de pegar a Dory, você já começou a procurar adestramento, e aí você fala assim: "Pô, mas só vinha coisas de muito positivo, então eu fiz tudo". Aí você fala assim: "Fiz tudo", né, e eu vi até que você ensinou a Dory fazer 1 milhão de truques, e aí você começou a se engajar com isso, só que chegou um momento que, pelo que eu entendi, você não ficou tão satisfeita com tudo isso, certo? Então, aí essa parte, pessoal, é uma parte interessante para vocês entenderem aí que nós adestradores, principalmente que trabalhamos aqui com essas ferramentas, né, desse modo, todos nós já passamos e já experimentamos outras coisas também, né? E agora a Isa está aqui para dizer exatamente, né, dar esse testemunho, vai ser bem legal. Então, assim, o que acontecia? Quando eu comecei a pesquisar Border Collie, quando você pesquisa Border Collie, já vem atrelado com treinamento. Então, vai vir muita questão de esporte, de agility, vai vir coisas de pastoreio, mas também vai vir: você vai ter Border Collie em apartamento, o que você tem que fazer? Você tem que treinar, você tem que fazer enriquecimento ambiental, era tudo isso que vinha pra mim. Então, treinar com a comida do dia, fazer o cercadinho, eu fiz pra ela o cercadinho quando ela chegou. Eu até cheguei na informação da caixa de transporte, eu comprei a caixa muito cedo mesmo, ela tinha assim desse tamanho, e a gente comprou a caixa, mas as informações eram muito nebulosas. Então, assim, você vai começar a caixa gradual, aí você vai colocar o cachorro 5 minutos, aí depois você vai colocar 10 minutos, você vai deixar a caixa aberta pra quando o cachorro quiser ir lá. Então, assim, eu tinha caixa, ficava lá, e ela nunca entrava na caixa por vontade própria, porque Não tinha um direcionamento, né? em qualquer lugar eu posso colocar tudo que eu quiser aqui pra ela, ela vai deitar no chão. Por escolha dela, ela vai deitar num canto no chão. Ela não vai entrar na caixa por vontade própria, assim, muito difícil, entendeu? Então, eu fiquei com aquela caixa um tempo, até eu decidir, de fato, incluir na rotina, mas essas informações que vieram pra mim. Então, ela chegou 45 dias, eu já ensinei pra ela: senta, deita, gira, rola, vai pra caixa, volta da caixa, vai pro place. Ela sabia tudo. Com desse tamanico aqui, ela já sabia um monte de coisa. Mas as outras coisas que me davam problema, ninguém ensinava a solucionar. O xixi fora do lugar, porque ela sabia fazer no lugar, mas ela também fazia fora. O place, eu até tentava fazer alguma coisa, mas eu fazia aquele treino e depois o cachorro tá livre. Enriquecimento ambiental. Pra eu sair de casa, gente, era assim, eu fazia um passeio com ela quando eu já podia passear, porque antes também já foi o caos antes de passear. Então eu fazia um passeio, voltava. Aí eu pegava um cobertor, eu colocava comida no cobertor, embolava ele inteiro, deixava casco de boi, deixava brinquedo, fechava a minha porta e orava pra dar tudo certo. Eu voltava, ela tinha pegado a comida do cobertor, coído o casco e a minha cama junto. Então, assim, eu fiquei muito tempo patinando nisso, entendeu? Até eu, de fato, chegar nas informações certas. E quando eu falo que eu fiz de tudo, eu literalmente fiz de tudo. Eu assisti todos os vídeos possíveis, eu fiz tudo o que mandavam, não dar atenção pro cachorro, gritar com o cachorro, eu já gritei com o cachorro, não fazer nada, dar petisco quando dá certo, eu fazia tudo. Tudo eu na tentativa, e foi aí que eu fui ficando mais aflita, porque eu estudava as coisas, eu treinava o que me falavam, mas o problema continuava ali, não conseguia solucionar. E aí ela começou a fase da Dory destruidora. Sim, aí ela destruiu a minha cama inteira. Ela entrava debaixo da cama ainda, era uma cama box, mas ela entrava embaixo, ela destruiu todo o forro de baixo e um pouco da madeira. A lateral da cama, assim, o corinho da lateral, ela comeu de um lado, aí eu virei a cama, porque a cama ficava encostada na parede. Eu virei a cama, ela comeu o outro lado. Aí eu fazia uns gambiarras. Eu colocava as coisas no quarto assim, ó. Eu vou colocar isso aqui hoje, porque aqui ela nunca pegou. Aqui ela nunca pegou nada. Eu chegava em casa, ela tinha pegado exatamente aquilo que eu pensei. Era assim, foi uma época que eu saía de casa e eu voltava pra casa correndo, aflita, porque eu queria descobrir o que ela tinha feito nesse dia, né. Ó, a Nathalie chegou aqui. Boa noite, Nathalie, seja muito bem-vinda. Então vamos dar uma lida aqui nos comentários. A Raquel falou aqui, ó: "O dono de cachorro sem experiência simplesmente não sabe", é bem isso, exatamente.
E isso é bem típico, galera, isso é muito típico e é interessante que você tá falando isso, ô Isa, porque muita gente passa pela mesma situação, acho que quase todos. Eu acho que todos os adestradores passam por isso, né. Todo mundo ninguém nasce adestrador, né. Eu quero saber das tatuagens da Isa. Isa, Ó, eu tenho a tatuagem delas aqui, ó, das Yorks. olha aí, ó. Essa aqui é um passarinho só, tem da minha mãe, tem do meu pai, tenho outras também. Aí, ó, que maravilha. A Lu fez uma também aqui, ó. É, eu fiz o das A Lu fiz fez o da logo da minha das filhas. Ah, tem o logo da Manny também aqui. Foi o primeiro que eu na verdade eu fiz essa primeiro, que é do carinha do gatinho aqui, depois fiz o logo da Manny, e depois eu fiz das minhas filhas e o nome dos meus netos. Ai, que lindo! Eu quero fazer da Dory, então eu quero fazer a Dory do desenho. A Dory do desenho com o olhinho, ela preto e branco assim, mas com o olhinho azul e o castanho dela. A Raquel tá pesando aí, ó. Nath, olha essa sedução da Lu. Tem que aparecer apresentável aqui, Raquel. É legal, a Raquel colocou aqui, é legal abordar essa parte da primeira experiência, porque nós adestradores precisamos ter paciência para explicar, exatamente. Então muita gente cai nessa, inclusive todos nós, né, não sei se a Raquel caiu nessa com o primeiro cachorro que ela tinha, talvez não, porque ela já vinha consumindo bastante informações. Mas a maioria, que nem eu, aconteceu a mesma coisa com o Manny. De um modo bem semelhante ao seu, Isa, eu entrei por conta do Manny. Aí eu comecei, e aí foi, cara, foi exatamente igual. Até o fato, né, que essa parte vai ser legal, até a parte que a gente conhece a Raquel é meio parecido também. Então, o que acontece? Eu peguei o cachorro, aí você chegou a contratar alguém, não? Eu contratei 3 adestradores. Tinha dinheiro. Contratei 3 adestradores, né, meu maior medo era: "Pô, o cachorro vai ficar pulando, um cachorro gigante". Aí, o que que aconteceu? Eu contratei um cara, petisco, senta e deita. Contratei outro, petisco, senta e deita. Aí eu contratei o terceiro, que ele era meio fãzão, assim, um fanboy do César Millan. Aí ele falava que era o psicólogo dos cães, né, aí eu até dei risada, né, cara, psicólogo dos cães, que coisa é essa? Mas foi o primeiro cara que me despertou, assim, ele teve uma conversa comigo diferente, né, então ele começou a apontar alguns erros que eu fazia, que eu estava prejudicando o cachorro sem saber, que é uma coisa que todo mundo faz, né. E aí no seu caso, você pega essas informações da internet também, começa a fazer por conta, e muita coisa você acertou, né, muita coisa você acertou, mas teve outras, por exemplo, a caixa de transporte, eu acho que o conteúdo ele não foi bem elaborado, não foi bem explicativo, ou a pessoa realmente trabalha desse modo, porque você fala lá no vídeo: "Pô, eu sim tinha caixa de transporte, só que eu restringia ela dentro do quarto. Uhum. Quando eu chegava em casa, estava tudo destruído". E aí você ainda você fala por não sei, por sorte talvez, mas você teve essa audácia de pelo menos colocar ela dentro do quarto. Mas eu vou te falar por quê. Porque eu morava com minha prima aqui. Então, assim, a minha preocupação era: vou colocar um cachorro aqui e vai destruir a casa. Tipo assim, eu não morava sozinha. Talvez se eu morasse sozinha, eu tivesse dado liberdade pra ela com mais facilidade ainda. Então eu restringi no meu quarto, pelo menos a bagunça ficava aqui, entendeu? Então por isso que eu restringi tanto. Então foi um acerto até certo ponto, mas é isso que você falou, eu tinha a caixa e eu continuava tendo os problemas que a caixa ia solucionar, né. Só que a gente fica postergando ali essa responsabilidade que a gente precisa ter, né. E eu achava tudo desnecessário também. "Ai, a drone, desnecessário. Ah, pra que A isso?" gente já vai chegar lá, ó. Aí a Raquel falou assim, ó: "Por isso que os vídeos explicativos são tão importantes". Hoje eu vejo isso e cada dia mais eu me esforço aí para dar as minhas aulinhas, né. Eu gosto desse modelinho aí. Ô Isa, então vamos lá, deixa eu tentar entender. Então essa pessoa que você pegou o conteúdo, ela falava para você, colocar o cachorro dentro da caixa de uma forma gradual, porta aberta, e aí, eh eu nunca vi isso, na verdade, com caixa de transporte. Eu já vi a pessoa falar de colar eletrônico, por exemplo, e a pessoa fala assim: "Olha, coloca o colar eletrônico, mas não liga o colar eletrônico". Para mim não faz muito sentido. Eu só tô explanando aqui, porque, cara, eu nunca ouvi essa da caixa, né. E tem gente que fala assim: "Não, coloca o colar lá no cachorro, deixa o colar desligado só para o cachorro saber que tá de colar". E aí muitas dessas pessoas também falam assim: "Olha, esconde o colar, não deixa o cachorro saber que isso vem
de você, né? São coisas desconectas, né? Que a pessoa que é marinheiro de primeira viagem, ela começa a pegar esse tipo de conteúdo e começa a fazer. E aí começa a frustração, né? E eu fiz uma anotação aqui, ó. Então dos seus erros, surgem os acertos. Que aí você começa a pegar, aí você já entra numa outra linha. Aí eu queria saber um pouquinho mais como foi isso. Que você, eu acho que você maratonou tudo que foi vídeo, que foi podcast, e aí você chegou em 59. Quantos truques ela faz? 38, né? Não, é mais, eu acho que Eu vi o vídeo o último que você colocou nos 38. É mais. não, é mais, eu acho que é uns 43. Aí você chega numa fase de 43, sei lá, 50 truques, só que você ainda precisa de um cachorro equilibrado, você não tem esse cachorro. E aí como que foi essa pesquisa no Google? Como que foi isso? Cara, o que eu preciso? Então, não foi exatamente uma pesquisa, porque assim, os vídeos, como eu consumia muito conteúdo do meio, a Raquel sempre aparecia pra mim, sempre. E assim, estava passando um vídeo, o vídeo acabou e eu colocava no automático, e sempre aparecia vídeo da Raquel. Mas aí eu assistia o vídeo e falava, desnecessário essa prong pra ele usar isso no cachorro, entendeu? E aí eu passava o vídeo, passava o vídeo. Até um dia que eu estava trabalhando, porque antes eu tinha uma mesa aqui onde eu trabalhava e meu computador ficava ao contrário. Então eu trabalhava virada para lá e o computador aqui. E aí eu estava escutando a mulher falar, a mulher. E a mulher era a Raquel. Só que eu não sabia, eu não. Como eu sempre assistia os vídeos dela e passava, eu não sabia que era ela. Não ligou a voz da pessoa. Aí eu ouvindo assim, nossa, faz sentido, né? Interessante o que ela tá falando. E aí que eu fui ver que era ela e comecei a assistir outros vídeos. E aí eu fui começando a entender. E como eu tinha caixa, chegou um ponto, depois de muito assistir vídeo dela, eu falei, não, eu preciso então começar. Não tem pra onde correr mais. Eu tenho que colocar ela na caixa à noite, mesmo que eu tenha que acordar de madrugada. Então, assim, foi isso que eu fiz. A Dori tinha, acho que quase 5 meses, que eu comecei o processo com a caixa com ela. Nessa época eu tinha caixa e eu tinha uma guia unificada. Então, eu comecei o processo da caixa, que já foi uma coisa que me ajudou muito. Aí eu acordei de madrugada, tudo, pra tirar ela, fazer a adaptação, mas ela, felizmente, nunca me deu trabalho na caixa, não. Ela se adaptou bem. Era só uma questão mesmo de que se ela for escolher, ela escolhe deitar no chão. A primeira coisa, você já tinha caixa. Já. Então, como você já tinha caixa, a primeira coisa que você fez foi fazer a inserção da caixa de transporte. Depois disso veio o quê? A prong? Depois veio a prong. Porque assim, o meu principal problema era a destruição dentro de casa e o passeio. Porque a Dori é muito insegura mesmo, assim. Depois que eu peguei outros cachorros, que eu fui entender a gravidade do problema dela. Porque como eu não tinha experiência com outros cachorros, nem com os meus próprios, né, porque eu não saía com eles, eu não sabia o quão fora do normal era aquilo. Então, pra mim, ela era insegura, mas ok. E aí, depois que eu fui entender melhor que realmente ela é um nível mais difícil. Nível hard. E ela, assim, eu usava a guia unificada e até, assim, nos primeiros 5 minutos do passeio, até que ia bem. Então eu tentava fazer as coisas, eu fazia pressão, relaxamento, eu mudava de direção, eu treinava em casa ela era perfeita, ela sabia o junto direitinho. O problema é que quando ela ia pra rua, tudo ela acha que vai matar ela, entendeu? Então ela tentava fugir, ela escutava um barulho, passava uma moto, assim, ou algum barulho diferente, ela dava um tiro pra frente, assim, pra fugir. E aí ela que se mata na guia unificada. E ficava puxando, principalmente pra voltar pra casa, o caminho de volta. O caminho de volta sempre foi meu problema. E aí entra aquela questão, eu treino qualquer cachorro com uma guia unificada. É só você treinar, você precisa treinar, você precisa ensinar. Todo mundo fala isso. E aí eu muda de direção. E aí o que acontecia? Ela tava nesse sentido aqui, ela tá puxando, que era o sentido de voltar pra casa. Aí eu mudava de direção. Aí aqui ela parava de puxar. Aí eu virava de novo. Eu dava 2 passos, ela começava a puxar. Aí eu virava, ela parava de puxar. Ou seja, eu nunca ia conseguir chegar na minha casa se eu fosse vejo- isso, entendeu? Eu vejo muito vídeo que o cara, ou a mulher, enfim, o treinador, ele só ensina a mudança de direção. Cara, guia unificada, eu não gosto de usar ela para fazer passeio. Não gosto. Eu uso guia unificada sim para dar direcionamento dentro de casa ou num ambiente muito neutro. Eu acho muito mais complicado, até mesmo porque ela não para no local. Você tem que toda hora estar ajustando, ela sempre desce. Você tem que deixar aqueles 2 dedinhos lá, então ela vai ficar, né, tecnicamente mais frouxa. Então eu gosto de fazer só o direcionamento dentro de casa mesmo. O restante é prong. E aí eu vou contar para você. Mas antes deixa eu ler aqui o comentário da Raquel. A Raquel disse aqui, ó, tá vendo? Tem que ter muitos vídeos.
pra aparecer no automático. Aí ela deu risada aqui, ela tá cascando o bico. E sempre aparecia a Raquel pra mim, sempre. A audiência vai te rejeitar 1000 vezes até te aceitar. Então isso aconteceu comigo também. E a Raquel, né, a gente sempre conversou, né, e isso não é um segredo. Então, cara, foi do modo muito semelhante. Aí eu estava lá procurando adestrador, como eu te falei, já estava frustrado com os que eu contratei, e aí, pá, comecei a pesquisar YouTube, quem que pingou? A Raquel. Pingou a Raquel, e aí o primeiro vídeo que eu assisti dela foi justamente de Prong Color. Na hora que ela tá mostrando aquele equipamento medieval, né, e o jeito, e ela tava numa entonação, não sei se ela tava num dia de fúria, cara, e falando daquele jeito, tal, aí eu falei: "Negativo, cara. Isso aí é loucura". Maravilha. Aí eu parei. Mesma coisa, Isa, eu saía com o Manny 4h30, 5 horas da manhã, porque eu também tinha que trabalhar. Aí eu colocava lá, né, eu comecei a procurar dentro do Spotify. Dentro do Spotify, aí caiu lá numa playlist lá, aí a mesma pessoa, né, só que foi igualzinho a você, eu não liguei o nome à pessoa, eu não liguei. Aí ela começou a falar, e aí cara, o episódio lá de 1 hora, 1h30 mais ou menos, eu escutei inteiro e falei: "Cara, faz todo sentido o que ela tá falando. Deixa eu ver quem é". Cara foi no chão, velho. Cara foi no chão. Daí, aí sim, eu comecei a dar crédito, né. Aí eu saí do olha só que interessante, por isso que é interessante o que a Raquel falou aqui, que você tem que ter os vídeos, mas eu acho que é interessante a gente estar em várias plataformas, porque uma hora vai acontecer. Uma hora vai dar um match, porque assim, eu saí do YouTube, fui diretamente pro podcast dela, e do podcast eu retornei pro YouTube. E aí ela falava lá da Hammer Spring e tal, só que eu falei: "Cara, eu não vou comprar essa ferramenta ainda". Fui lá na casa de ração, comprei aquela bem rústica, pior ainda, e aí eu coloquei, eu lembro da minha sensação, 4h30 eu saindo com o Manny, cara, eu não acredito. Faltou eu ajoelhar e acender uma vela pra Raquel ali naquele momento, cara. Vocês não. Todo mundo, né? Poxa vida, eu falei: "Cara, quanto tempo eu perdi, velho". E assim, não é a primeira live que eu falo isso. Quanto tempo eu perdi, por quê? Porque ignorância, velho. Nesse momento cai a ignorância. E por mais que a pessoa fale, por mais que a pessoa mostre, vai ter gente que ainda vai continuar com essa ignorância. Essas pessoas, elas não querem ser ajudadas, né. Teve uma live que eu fiz, que a gente fez aqui, acho que a Nathalie estava junto, que a gente fala sobre a comunicação e tal, né, que não adianta, cara, tem que mostrar, tem que mostrar, tem que explicar, mas a gente precisa também conhecer esses recursos que fazem essas pessoas terem esse tipo de posicionamento. Às vezes é por um pertencimento, às vezes é por conta de uma cultura que ela não quer sair. Ela tá ali engajada com pessoas que têm essa percepção e que isso aqui tá errado, mas ela nunca pegou, nunca utilizou e nem quer utilizar. Para essa pessoa, uma Prong Color da vida, uma caixa de transporte, meu Deus do céu. E para alguns clientes meus, acho que a grande maioria, não é nem o colar eletrônico, o vilão da história, é a caixa de transporte. É a caixa de transporte. Entende? Aí eu estava conversando aqui com a Lu. O colar eletrônico, a Prong, a gente consegue fazer a pessoa sentir. Põe no braço ali e vai explicando o meio de comunicação. Aí a pessoa entende. Só que eu não consigo pegar uma pessoa e colocar dentro da caixa. Não tem como fazer uma coisa dessa. Aí tem que ficar fazendo analogia. Ah, é igual seu quarto, cara. Ah, é igual isso, é igual aquilo. Só que mesmo assim a pessoa tem essa coisa de: "Não, e tadinho, que não sei o quê". Cara, é muito complicado. Deixa eu dar só uma passada aqui, Lu, quer falar alguma coisa? Ô Isa, a pergunta que eu tenho, na realidade, vai pular um pouco, por isso que eu não queria entrar agora nesse momento. Mas como que foi para você sair da odontologia e entrar para adestramento? Como foi essa decisão para você aí? Então, foi bem difícil, porque eu já, como eu falei antes, lá na pandemia eu já estava descontente com a odontologia, Uhum. por vários motivos, e depois isso foi só piorando, foi passando os períodos, eu fui tendo outras experiências, eu fiz estágio em unidade de saúde, eu trabalhei na unidade de saúde, né, porque no estágio lá a gente trabalha, a gente já atende os pacientes Uhum. mesmo. E aí eu vi o dia a dia daqueles profissionais, juntou com tudo que estava já acumulado antes, né. E aí eu já estava com o meu trabalho no adestramento, porque eu comecei assim, eu comecei falando as coisas no meu perfil, eu criei um TikTok quando eu peguei ela, porque eu até falei no vídeo da Raquel, a minha ideia era fazer o TikTok com videozinhos de dança, de freestyle, dessas coisas, com ela
para monetizar o TikTok. Essa era a minha ideia inicial. Então, lá no início, se você ir lá nos primeiros vídeos, vai ter videozinhos dela bem pequenininha. Mas no Sim, eu vi. Instagram, eu falava algumas coisas no meu Instagram mesmo, no meu Instagram pessoal. Só que depois que entrou Prong, colar, eu comecei a ficar bocuda e eu queria falar demais. E eu achei que tava muito no Instagram. E eu queria falar muito do colar, queria mostrar mais, porque o colar mudou a minha vida, depois da Prog, assim, mudou minha vida. E aí eu fui e criei um Instagram separado da Dori. Então era Dori Border Collie, o Instagram. E aí comecei a falar, comecei a postar vídeo, e aí começaram a aparecer algumas pessoas interessadas. Então eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque naquela época eu já tinha parado de trabalhar, porque eu não estava dando conta. Então eu parei de fazer as coisas da saboaria. E aí fiquei, né, com a Dori e com a minha faculdade, que a faculdade começou a apertar e tudo mais. Aí, então, eu vi uma oportunidade ali de ganhar dinheiro, porque consultoria eu podia dar no final de semana, algum horário que eu tinha, eu podia fazer alguma coisa diferente. Mas eu não divulgava, eu não falava: "Ah, eu sou adestradora, tá aqui o meu serviço", eu não falava nada. Se alguém aparecesse, aí eu falava, eu oferecia o serviço, entendeu. E aí começaram a aparecer algumas pessoas, e eu comecei a fazer consultoria e comecei a fazer passeios com treinamento. Então comecei ali com pessoas muito selecionadas, então todo mundo que me chamava, eu já falava de Prong e caixa, de cara, primeira. Então os primeiros clientes que eu peguei, assim, foram clientes, na verdade, que estão comigo até hoje, porque eram pessoas que já tinham passado por outros adestradores. Eu sem quase sem Sempre assim, né? a minha experiência era a Dori, igual e que foi uma super experiência, porque como eu falei, a Dori é um nível bem acima. Então todos os cachorros que eu pego eu acho meio fácil, assim. Então eu já fui para pessoas que tinham um problemão na mão também, que tinham cachorros que já tinham passado por outros adestradores, até chegaram num certo ponto, então eram cachorros que usavam Prong, por exemplo, mas não era uma Prong da Hamspringer, não tinha um treinamento em cima daquilo, eram coisas muito pontuais. Foi aí que eu comecei a ficar chocada também com o relato das pessoas, né. Então eu peguei bons clientes, e aí quando chegou no meu último período, eu já tinha um pouco de tempo a mais, porque eu tinha só o estágio, que era de manhã, eu tinha um dia que eu tinha disciplina o dia inteiro, e TCC, que não tem presencial, né. Então eu tinha tempo livre. E aí que eu comecei a pegar um pouco mais de outros cães, comecei a gravar, tudo eu gravava. Todas as oportunidades que eu tinha, eu gravava e colocava tudo lá no Instagram. E aí chegou o momento da minha formatura e que eu, de fato, ia ter que decidir o que fazer. Eu já estava certa, tá, mas foi nesse último período que eu comecei a conversar com tanto pessoas do adestramento quanto dentistas. Então eu conversei muito com o pessoal lá da unidade de saúde, onde eu estava fazendo estágio. Então, assim, foi uma decisão muito difícil, mas por incrível que pareça, muita gente me apoiou. Porque a odontologia parece muito glamuroso para quem vê, talvez uma pessoa lá que já tem muito tempo de profissão, talvez. Só que hoje o cenário da odontologia é muito diferente. E eu tô no cenário mais complicado possível. Por quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho familiar, dentista, então eu ia ter que começar do zero. E para você Você imagina montar tudo, né? sim, e as coisas são muito caras, muito caras. Então talvez você vá no dentista e fale assim: "Nossa, ele me cobrou R$ 3.000 por fazer um negócio", mas se você não tem a noção de que talvez ele esteja ganhando pouquíssimo nesse procedimento, porque o custo é muito alto. Na graduação, mesmo fazendo na federal, o meu custo é muito alto. A gente tem que comprar tudo, a gente compra tudo. A gente paga para atender os pacientes de graça, né, essa é a realidade, então a gente compra tudo. Então é um investimento muito grande que você precisa fazer. Então o meu cenário era pior. E eu ia não que eu não teria sucesso na odontologia, eu preciso reconhecer também que eu sou boa em atender as pessoas, eu sou delicada, todo mundo elogiava isso na unidade de saúde, até a assistente falava para mim: "Isa, eu tô te apoiando, mas você é tão boa que não sei o quê". Mas eram 2 mundos completamente diferentes e o meu estilo de vida com adestramento nem se compara com o estilo de vida da odontologia. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Você tá lidando com a vida da pessoa, que, de novo, muitas vezes a pessoa não tem noção do risco que você tem para fazer um procedimento na boca. Uma anestesia, né? E é assim, é complicado a área da saúde, porque se um paciente me manda mensagem, eu não posso simplesmente ignorar, entendeu?
eu preciso resolver, é um problema para a vida inteira. Então eu já tive problema com pacientes na universidade, e isso acontece com todo mundo, isso é normal, é complicado. E eu não tinha como resolver, isso me deixava muito, muito aflita, e eu não consigo lidar com isso. Então eu comparei o estilo de vida dos 2 e eu fiz a escolha que foi melhor para mim. E hoje eu não me arrependo de nada, porque E eu acho que você fez a escolha certíssima. porque eu achei que eu ia demorar muito mais para pegar, assim, no tranco. Para minha surpresa, eu fui muito bem. Desde o início eu já Parabéns. foi muito além da minha expectativa, né, para esse início. Vamos considerar que eu me formei em agosto. Eu já trabalhava antes com algumas coisas, mas que eu, de fato, tenho meu tempo 100% para isso, comecei os treinamentos intensivos, hospedagem, foi em agosto. Então, de agosto para cá, o meu resultado eu já estou bem contente com ele. Mas foi uma decisão muito difícil, principalmente para minha família, porque ninguém espera, né. Eu sei que a minha Porque expectativa as pessoas acham assim: "Ah, fez uma faculdade, agora vai terminou a faculdade, não vai fazer? Como assim, né?" mas já como no Não foi do nada, né. não foi do nada, eu entendo que é uma decisão difícil deles aceitarem também, porque como eu falei, é um investimento muito grande, é uma expectativa muito grande que se cria. A odontologia é uma profissão bem vista, né, assim, socialmente falando, então você parece um declínio, né, você largar de ser cirurgiã dentista para ser adestradora, entendeu? Então foi uma Que decisão muito eu difícil. tenho uma pergunta aí sobre isso, né, que é meio que até um machismo. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários, senão vai acumular aqui, ó. Aí a Nathalie falou aqui, ó: "A luz tá lindíssima", concordo contigo, Raquel. Obrigado, Nathalie. Aí a Raquel disse aqui, ó: "Já tive vários dias de fúria em vídeos". Teve mesmo, teve uma fase aí que era só fúria no mercado. Era só fúria. Tá vendo? A Raquel completa aqui, ó: "Tá vendo? Por isso que eu digo, não tenho medo de falar nos vídeos, o mundo precisa da verdade". Exatamente. Eu tô mais soltinho também nesse aspecto, viu. A verdade entra mesmo que seja no tom de fúria. Na força do ódio, viu. Boa parte. É na força do ódio. O meu caso com a Prong Color foi na força do ódio, agora pra mim é uma ferramenta indispensável. Ô Isa, ó, eu quero fazer um canal de dança. Vamos? Aí, ó. E tem a live da maquiagem ainda, né, ou já foi? Não, não fizemos, temos que fazer. A Raquel tá melhor que eu, ó, eu zero maquiagem, a Raquel tá todo dia nas lives maquiadíssima que eu tô vendo. Não, mas é bailarina, dentista, adestradora, maquiadora, artesã. Muitas coisas, tudo vem do YouTube. Eu apoio a decisão da Isa, tá certa. Aí, ó, dona Raquel. Isa, só vou fazer o tratamento de dente com você, ó. É sair dos States pra vir aqui, eu Eu a que quero. eu acho que a Isa que Um negócio bom. e a Isa tá arrasando mesmo, galera, tá arrasando mesmo. O link do canal dela foi o primeiro comentário que eu deixei fixado lá, tá, pessoal. Eu quero ser a madrinha do casamento, hein. Olha a Raquel. Aí, ó. Olha a Raquel. Ô Isa, vamos lá pro meu achismos aqui? Então vamos lá, você não sofreu, ou sofre, ou já escutou alguma piadinha de pessoas falando, né, "Nossa, né, cirurgiã dentista, agora você é uma adestradora", né, porque tem muita gente que ainda vê como uma subcategoria, né, não sei como que foi aí até, como que foi o embate da tua família, né, num primeiro momento, teu namorado, né, porque você tá falando agora assim pra mim: "Olha, meu estilo de vida ele tá muito melhor", né, nada se compara ao que era antes, né, mas assim, é uma fase da vida e é uma fase sua que nem todos têm acesso, certo? Então assim, para uma pessoa, né, o vizinho, né, um primo, um tio, né, às vezes até o namorado ou a namorada, eles têm um ponto de vista que acaba fazendo com que a gente dê uma puxadinha no freio de mão. Você já ouviu, aí entra o achismos aqui. Você já ouviu alguma piadinha? Alguém já fez algum comentário assim que fizesse você dar uma parada e falar: "Ô, cara", porque os bastidores ninguém conhece da Isa, né, só você conhece, né, essa coisa boa que você tá vivendo é só você sabe, só você sente, o restante não. Então, aí entra a diferença do meu namorado, por exemplo, da minha família. Porque meu namorado acompanha os bastidores. Ele sabe, desde de toda a dificuldade que eu tive com a Dori e a evolução que eu tive com a Dori, até eu começar a atender os clientes, ele via como que eu estava feliz, ele via como que eu estava gostando de fazer as coisas, de atender as pessoas, de falar sobre o assunto. Agora minha família não. Minha família não acompanhou nada disso. Então, assim, eles sabem das coisas pelo que eu mostro, pelo que eu comento, uma coisa ou outra, mas eles não estão aqui
pra ver. Então eu entendo a dificuldade que foi pra eles aceitar. Em relação a comentários, assim, na minha cara não. Então, assim, ninguém nunca chegou e falou nada na minha cara, assim. A minha família foi um pouco mais, é óbvio, porque é minha família. Então eles encaram muito, né, tipo: "Pensa direitinho, você ficou 6 anos na faculdade, é uma profissão tão bonita, que não sei o quê". Então, foi muito tempo de insistência desse tipo, entendeu? De ficar o tempo todo jogando uma coisa, jogando uma coisa, jogando uma coisa, de forma sutil, mas estava toda hora ali. Mas o fato de eu estar longe também me ajuda um pouco nessa questão, não ficam tão em cima de mim, mas eu tive que tomar essa decisão e foi isso. E também eu não fechei as portas pra odontologia, de certo modo, no início, porque, como eu falei, eu não esperava que fosse dar tão certo. Então, na minha cabeça, eu ia fazer um CRO, que eu nem fiz, mas eu ia fazer, se surgisse uma oportunidade, eu ia trabalhar, fazer alguma coisa se eu precisasse, mas no caso não precisou. Então, deu tão certo que meu foco foi totalmente pra empresa, entendeu? E não me desvinculei completamente da odontologia. Mas foi muito difícil, nessa época ali da minha formatura, Essa transição, né? pra de fato eu virar e desistir da odontologia e ficar focada no adestramento. Porque antes era muito dividido, eu queria fazer as coisas no adestramento, mas eu ainda tinha ali o meu compromisso com a faculdade e a preocupação com aquilo e essa coisa na minha cabeça também de eu vou ficar aqui ou vou ficar ali. Então isso me consumia muito. Depois que eu terminei, eu consegui colocar mais foco aqui nas coisas de adestramento pra eu conseguir evoluir mais. Você chegou a dividir o adestramento com o estágio, é isso? É porque eu comecei no adestramento, a atender pessoas mesmo, no início do ano passado. Então pegou principalmente isso depois da Dori, né, porque no período da Dori eu também postava as coisas, mas eu não tinha cliente. Surgiu mais cliente no início do ano passado. Então eu passei por um período de férias, que eu consegui fazer bastante coisa. Eu aproveitei muito esse momento de férias, e aí quando a minha faculdade voltou, eu já voltei no último período que é mais tranquilo de horários que eu falei. Então eu tinha o estágio de manhã e eu tinha outras coisas à tarde, assim. Dava pra eu trabalhar mais, entendeu? Então eu ficava com a faculdade, mas eu também comecei a pegar mais firme com o trabalho, postar mais coisa, pegar de fato cliente. Aí que eu fiz um sitezinho mais ou menos pra ter ali alguns serviços. Só depois mesmo que eu me formei que eu entrei de cara, aí eu mudei minha logo, mudei meu nome, fiz um site direitinho e tudo mais. Muito bom. Deixa eu dar uma lida, passar aqui pelos comentários. Aí o Rafa falou, ó, Rafa, já tô íntimo. O Rafa falou aqui, ó: "Quando a Isa começou a estudar sobre adestramento por conta da Dori, eu já sabia que ela se tornaria". Ó, que maravilha. Isso é legal, cara. Isso é legal. Quando você tá com uma pessoa, também falei isso numa dessas últimas lives que eu fiz, que é sobre os elogios, cara, sobre a bajulação, sabe? Que você percebe que isso aí que ele tá fazendo é um elogio que é genuíno. Não é uma bajulação esperando nada em troca. Isso é muito legal, cara. Quando você tem uma pessoa ali que, pô, eventualmente pode até puxar a tua orelha, que isso é normal, de vez em quando dar umas broncas, mas que também saiba te elogiar, eu acho que isso é muito, muito legal. Quando você tá com uma pessoa, que você tá remando para um lado, a pessoa tá remando para o outro, aí o barco, ele fica muito desgovernado, cara. Ele fica muito ruim. Todo mundo remando aqui, o barco segue em linha reta, certo? Então isso é muito legal, cara, muito legal. Parabéns. Parabéns de verdade. Falando em elogio, quero deixar aqui os parabéns pro Éder. Sou eu, obrigado, Raquel, que tá muito mais solto também, também nas lives. É isso aí, todo mundo cada dia melhor. Cara, é que tem que meter as caras mesmo. A Raquel é uma pessoa, agora é um elogio, tá vendo? Então a Raquel é uma pessoa que, cara, me deu muita força sempre, sempre, com vários tipos de apoio, né? Seja na base da paulada e também tem a base aí do elogio também. Ela tem um elogio. Quando a Raquel fala, né, que alguém tá indo bem, não é uma demagogia. Ela tá falando realmente de coração, porque se a pessoa estiver indo mal, ela dá no meio. Então, é bem legal. Então é bem legal isso. Aqui, ó. Até brincava com ela: "Amor, você vai virar adestradora". Olha, ele já profetizava. Isso é profético, hein? Ele sempre falou mesmo. Isso é profético. Alguma Mas porque eu entrava tanto eu vivia pra isso. Primeiro, eu vivia pra isso, porque eu tinha que resolver os problemas aqui da Dori, e depois como eu gostei, era o tempo todo assistindo live da Raquel, podcast da Raquel,
e depois começaram outras pessoas também, né. Então eu fiquei muito envolvida com isso na época. Então e ele via que eu gostava de falar, eu o tempo todo aqui: "Olha aqui esse vídeo de cola eletrônica, olha esse vídeo da caixa", sempre botava ele pra se Sempre também. vou. Isso é muito legal, isso é muito bom. Muito bom. Ô Isa, vamos voltar lá pra Dory? Continue a nadar, continue a nadar, é assim, né? Ela tem uma cara de boba igual a Dory, né, assim. Mas assim, aí você diz lá em um dos seus vídeos que você fala assim: "Olha, eu tive um arrependimento, porque eu peguei a Dory muito novinha". Então hoje você não pegaria a Dory, assim, com 45 dias. O que que você tem para falar, né, para o público que tá aí querendo pegar um cachorro, sobre isso, né? Muito novinha, não pegou ali, né, não teve um desmame apropriado, não teve ali aquele embate com a mãe, com os irmãos, não teve as primeiras correções, né, e aí ficou tudo pra você. Exato. Então assim, antes eu não sabia disso, né, mas depois que eu fui pesquisar, eu fui entendendo dessa questão da mãe com os filhotes e tudo mais. Mas porque quanto mais novo o filhote, mais supervisão ele precisa. E mais difícil é de você cuidar, né. E o que a gente vê na mídia, o que passam pra gente é: "Pega o filhote, porque aí você ensina ele desde o início, que aí ele vai fazer tudo o que você quer". Mas esse ensina, as pessoas esquecem, né. Pega o filhote que é mais fácil, todo mundo acha que é isso, e na verdade não é. Um filhote, assim como um bebê, dá muito mais trabalho do que um adulto, em questão de supervisão, assim. Então, eu pegaria um filhote, pelo menos que já tomou todas as vacinas, eu posso sair com ele, já ia facilitar muito muito a vida, entendeu. Então eu não pegaria um filhotinho tão novinho, ela era desse tamanico aqui. Então esse foi um dos meus arrependimentos que eu aprendi depois, que poderia ter sido de outro jeito. Vitor, boa noite, ó, haha, me identifiquei. Boa noite, Boa noite. obrigado pela presença, viu. Ó, a Raquel tá demais essa Raquel, tá demais. Vitor, boa noite, muito Ô bom. Isa, deixa eu te perguntar, em relação aí, como que é mais fácil fazer o adestramento, as pessoas são mais abertas, você tá achando que tá sendo o seu direcionamento tá sendo legal com as pessoas têm a mente mais aberta em usar as ferramentas, usar a caixa de transporte, que aqui é de uma maneira, eu quero saber daí como que é com você. Olha, eu acho que tá abrindo as coisas. Antes eu não óbvio, eu acho que era bem difícil ver alguém com colar eletrônico aqui. Mas assim, o que eu observo é, as pessoas querem resolver os problemas. E elas tentam resolver os problemas, só que elas não conseguem, elas não chegam nessa informação. Então o que eu falei que eu me assustei um pouco quando eu comecei a atender as pessoas, eu comecei a ouvir os relatos de outros adestradores, do que os adestradores falavam. Eu vou dar um exemplo, a Polenta, que é uma golden que sempre tá comigo. Fui lá na casa dela, primeira vez, e aí eu sempre faço o seguinte, eu sento e converso com a pessoa. Primeira coisa, eu pego o cachorro na guia e boto no place enquanto eu converso com a pessoa. E aí eles foram me contando. E assim, ela tinha passado acho que por 3 adestradores. Nenhum deles, tipo assim, sentou com eles e falou o que que precisa fazer dentro de casa. Nenhum. Sempre fora. Achou que, tipo assim, era coisa simples, entendeu. Ela pulava no sofá, ela era agitadinha, entendeu. Então, pegou, botou no place, eles: "Nossa, ela nunca fez isso antes". Eu: "Olha, só botando aqui". Então assim, eu perguntei, ninguém falou sobre isso antes. Ela tinha caixa de transporte, mas, assim, ninguém explicou como é que usa a caixa. Aí ela falou: "Ah, outra adestradora jogou tudo na conta da Prong. Bota a Prong e tá resolvido o problema". Não é assim também. Aí eu comecei a ver também sobre os equipamentos de treinamento de qualidade da seguinte forma: a família da polenta, por exemplo, é uma família que tem muita condição financeira, e ela usava uma Prong Desalar. Tipo assim, na minha cabeça não faz sentido você recomendar uma Prong mais barata, sendo que uma pessoa pode. O primeiro dia que eu cheguei lá e mostrei a Prong, ela já tinha comprado o colar antes de eu chegar lá. Então assim, no primeiro dia que eu mostrei a Prong, que era diferente da dela, ela comprou no mesmo dia. A Prong hipoalergênica, questão de acessibilidade. Então assim, eu comecei a ver isso de indicação de equipamento e de que os adestradores não deixavam claro para as pessoas o que elas precisam fazer. As pessoas não entendiam. Os donos da Muqueca, que é a Dachshund que está aqui comigo agora,
Ela já tinha passado por 2 adestradores, e nenhum dos 2 positivos, tá. Um deles, eles falaram que não gostaram, porque eu acho que era nessa linha do César Millan. Sim. Uhum. Ele falou que ele ficava o tempo todo cutucando a cachorra aqui, ó, tipo assim, que nada, ficava, cutucava a cachorra e, tipo, de novo, não mostrou pra ele, num todo, o que ele precisa fazer com a cachorra no dia a dia, tipo, botar na caixa, botar no place, pra evitar os problemas que ele tinha. Então ele falou que esse ele já desistiu de primeiro, porque ficava cutucando a cachorra. E o outro chegou lá, fez senta, deita, com comida e foi isso, entendeu? Então, assim, ninguém chegou lá e conversou com eles e perguntou: "O que que você precisa no seu dia?". Ok, a partir desse momento do que você precisa, eu vou te mostrar o que que você precisa fazer, porque eu preciso mostrar isso para o cliente e deixar claro o que ele precisa. Sem uma caixa de transporte não dá, porque muita gente vai se adequando ao que o cliente quer, e aí isso não dá certo. Você é o profissional ali, você que tem que falar o que a pessoa tem que fazer e não acatar o que ela quer. Então eu falo: "Preciso falar". E as ferramentas eu acho que está sendo mais aceito, porque tem mais pessoas falando sobre isso. Então, como eu comecei com border, e eu atendi muitos borders de cara, me indicam muito para donos de border. Então eu já estou em um grupo do WhatsApp de border, e aí as pessoas começam a se sentir mais confortáveis para postar. Às vezes alguém pergunta alguma coisa lá, e alguém responde sobre o colar eletrônico, sobre a prong, porque a pessoa agora já está usando, ela já teve todos os benefícios e ela se sente mais confortável para postar. Eu montei um grupo no WhatsApp aqui também, já tem uma galera bem legal, então eu acho que está crescendo, e está crescendo as pessoas que estão olhando diferente para essas ferramentas. Então quem me procura hoje, já está estampado em tudo que eu tenho, de que eu uso caixa, prong e colar eletrônico. Está estampado no meu site, está estampado nos meus serviços do site, em todo os meus fixados do Instagram, são vídeos. Um é de resultado de treinamento, o outro é da prong e o outro é do colar eletrônico. Então tá tudo lá em cima. E eu acho que as pessoas estão se abrindo mais. E quando eu fiz um vídeo da prong, eu fiz uma coisa proposital. Eu coloquei uma blusa rosa, porque eu acho que quebra um pouco a expectativa das pessoas em relação à prong. Então você vai me Todo sentido. toda de rosinha, eu fiz aquele experimento do balão, que muita gente faz, que bota a prong no Sim, eu vi. Peguei o balão rosa, botei a blusinha rosa, tinha um fundo ali da minha casa, eu pego a Dory. Então, assim, fica tudo mais acessível para as pessoas, eu acho, de aceitarem a ferramenta. Porque até hoje não teve nenhum cliente, nenhum, que eu cheguei lá, eu botei a prong, mostrei, coloquei no cachorro, a pessoa saiu e ela falou exatamente o que todo mundo sente. Por que que eu não comprei isso? Se eu quero comprar, me vende a sua que eu quero agora. Então Sempre que a gente diz aqui que é um divisor de águas, né, a ferramenta. Ah, mas só experimentando. Não dá pra, por mais que você faça vídeo, por mais que você explique, a pessoa só vai se conscientizar se ela usar mesmo. O meu caso foi assim, né. Deixa eu só ler aqui o comentário da Raquel. A Raquel disse assim: "É importante enfatizar a importância da Lu, hein, gente. Tem pouca gente no mundo com tanta dedicação e cuidado com os cachorros como ela. A Lu é sensacional, gente. Aí, Lu". Muito obrigada, Raquel. A gente faz o possível aí de tudo, né, para conseguir agradar todos os clientes, inclusive de fazer a daycare aí das meninas, dos cães que vêm aí de ficar de hospedagem, né, até os que ficam em treinamento. É necessário fazer escovação de pelo, escovação de dente, né, levar para o banho, tem todo esse cuidado aí que a gente também se preocupa muito aqui. sim. E como que é aí a aceitação das ferramentas com as pessoas? Olha, aqui é um pouco difícil, viu, que é quando você apresenta, vai falar de caixa, mostra a prong, a pessoa já faz uma careta, já se afasta, tipo assim: "Essa mulher tá louca de querer que eu vou colocar isso aí no meu cachorro, não vai dar certo isso não". E infelizmente aqui eu já tive algumas consultas comportamentais que eu fui, e as pessoas simplesmente não entram mesmo por conta da ferramenta. Algumas já vieram aqui, foi o caso de um cachorro que ficou latindo o tempo todo aqui, às 3 horas de consulta, o cachorro latiu o tempo inteiro e não entrou o cachorro também. Então as pessoas são difíceis de aceitarem as ferramentas por aqui. Mas eu acho que é uma tendência que ela tá, na verdade, assim, o que que eu andei percebendo, né, fazendo algumas análises. Eu tô começando a notar que eu até conversei isso com a Lu, que a ferramenta em si já não é mais a grande questão. Eu acho que a grande questão tá vindo aí com uma coisa chamada cultura woke, não sei se você já ouviu falar, né, nessa cultura woke que tá detonando os Estados Unidos inteiro e o Brasil tá também, né, nessa pegada. Que tá mais por um viés de política, tá mais por um viés de política do que exatamente propriamente dito pelas ferramentas.
Então eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu não voto, tá? Vamos começar aqui, eu não voto, eu não defendo a direita, nem a esquerda. Para mim, todo mundo vai fazer algo que vai ser útil, mas vai fazer muito mais inútil, então eu não defendo ninguém. E independente de quem estiver lá, depende de trabalhar. Tem que trabalhar, exato, tem que trabalhar, não tem jeito. Então, o que que eu comecei a perceber, Isa? Que, por exemplo, você tem uma postura mais inclinado, por exemplo, para a direita, né? Aí já vai começar as guerrinhas. E aí, se eu falar, por exemplo, se eu meter a camisa da seleção brasileira, época de eleição, por exemplo, todo mundo sabe que um presidente X pegou a camisa e usou como discurso político. Então, se eu pegar a camisa da seleção brasileira e começar a falar de Prong, você pode ter certeza que seria diferente, né, os comentários, as pessoas falando, do que se eu tivesse com uma camisa preta ou branca, por exemplo, que nem você colocou a rosa. Rosa. E isso também se inverte, porque hoje o nosso governo aqui, né, no Brasil, o nosso governo é governo de esquerda, tá? Então, se eu tiver uma inclinação a mais para a esquerda e começar a falar da Prong, pode ser que eu seja mais aceito por esse público. No entanto, tem o outro público que vai me apedrejar, não pela Prong, mas sim pelo posicionamento que ali, de repente, eu tenha. Isso ficou muito claro para mim quando eu estava vendo, né, deu aquela polêmica da Luísa Mel com a Raquel, que a Raquel faz a correção, e aí começou até o pessoal usar de falácias para detonar a Raquel. Então, usaram muito a falácia do ad hominem, que é a falácia que a pessoa esquece o argumento e ataca o argumentador. E aí, pô, a Raquel sempre teve um posicionamento que ela gosta de clube de tiro, ela é uma pessoa que defende armas, só que ela nunca falou, eu sou direita ou sou esquerda, mas só por esse posicionamento que é muito parecido com o quê? Com o posicionamento de quem? E aí começaram a falar, não, você tá fazendo isso aí porque você é fascista, chamou de fascista, chamou de não sei o quê, entendeu? Então eu começo a perceber, até mesmo numa live que eu fiz, dou exatamente esse exemplo. Eu sempre falo de ferramenta, eu falo de Prong, eu falo de e-color, eu sempre falo de ferramentas. Mas nessa live em específico eu dei esse exemplo aí. Começou a sair gente. Começou a sair gente. Então é uma coisa assim que eu acho que sim, as pessoas estão com um pensamento um pouco melhor com relação às ferramentas, porque a nossa sociedade aqui dos poetas mortos, essa sociedade ela tá falando mais, ela tá divulgando mais, tá falando, tá explicando, tá colocando os porquês, né? Só que eu acho que a gente vai começar a bater dentro desse senso político. Eu acho que essa polarização ela tá começando a atrapalhar coisa que não deveria. Eu não chego aqui para ficar defendendo político nenhum. Eu acho que isso Né? é um problema para tudo, assim, não é um problema exclusivo nosso aqui do adestramento. As pessoas estão muito polarizadas mesmo, nada é mais ou menos, tudo se você escolhe isso, ou é você isso ou aquilo, não existe meio termo para nada. Mas eu acho que isso é um problema geral. E o que eu acho que o que afeta no adestramento, nessa questão política, são as pessoas que usam isso para poder se eleger. Aí Mas é só isso. trava os problemas, né. Mas eu acho que o nosso trabalho também é um trabalho de formiguinha, e é o que a Raquel sempre fala, a gente que eu digo quem defende essas ferramentas, ficou muito tempo sem falar nada. Então o outro lado, igual eu falei desses conteúdos que eu fui assistindo antes, tem muito conteúdo desse tipo, muito, você vai achar muito, e do outro lado não tem tanto. Então acaba que não chega nas pessoas. Então, eu acho que está melhorando, tem cada vez mais pessoas falando sobre as ferramentas e mostrando as ferramentas, e também eu acho que tem muito a ver com a nossa postura. Exemplo, muita gente coloca bandaninha pra esconder o colar e esconder a Prong. Eu acho que isso é desnecessário, porque se você tá com a postura certa, é muito difícil uma pessoa vir te questionar alguma coisa. A moqueca que tá aqui, ela não tem pelinho, então fica bem aparente, assim, a Prong, fica bem aparente o colar. Quando eu comecei a sair com ela, eu ficava meio apreensiva de pessoas olharem e vir questionar algo do tipo, mas até agora não aconteceu, pelo contrário, as pessoas elogiam. "Ai, que bonitinho o cachorro, que comportadinho, salsichinha, que não sei o quê". E elas nem reparam no equipamento que tá no pescoço do cachorro. Só que o que que acontece? Quando, por exemplo, uma pessoa tá com uma guia unificada e ela não sabe manusear, o cachorro tá totalmente perdido, como eu era com a Dory antes, qual que vai ser a visão que a pessoa vai ter ali? A pessoa ali puxando o cachorro, e o cachorro puxando, ele se enforcando. Aquilo ali causa uma aversão pra pessoa. Aí a pessoa vai vir te questionar se tá puxando o cachorro tá se enforcando, que não sei o quê. Agora quando você anda com o cachorro direitinho, tá ali andando no junto, de boa, as pessoas não reparam.
elas passam reto por isso e vão elogiar o comportamento do cachorro. Quando eu vou em restaurante, eu boto o meu colar na mesa. Eu não fico preocupada se a pessoa tá vendo o meu colar, se ela tá achando alguma coisa, não. Se alguém vier perguntar, é muito raro disso acontecer, mas se alguém perguntar, o que que é isso? É um colar eletrônico. Eu não falo, é um rastreador, é um GPS. Eu falo, se a pessoa me perguntar mais, dependendo do jeito que ela perguntar, porque é uma coisa a pessoa perguntar, o que que é isso? Achei legal, é cosa. Sim. O que que tá no pescoço dela? A pessoa tá aberta a entender o que que é. Se a pessoa já chega, o que que você tá aí no pescoço do seu cachorro? Que não sei o quê. Aí você já tem uma resposta diferente, entendeu? Eu vou te dar um exemplo É. que aconteceu agora. Inclusive, a gente subiu no shopping aí, mais um takezinho, eu tava com o Scooby no shopping. Aí, o dog alemão, gigante. O dog alemão, pelo curto, então qualquer coisa é igualzinho o seu aí. Fica bastante evidente. Eu não tô nem aí também. Eu não tô nem aí. Eu nunca liguei, cara. E esse ponto aí eu nunca liguei. Aí eu tô lá com ele fazendo uma exposição, tô, né, indo pra lá e pra cá, não somente pra fazer vídeo, mas sim pra até de repente chamar algum público dali, né? Muita gente pegou meu telefone, aí beleza. Aí eu tô lá e pra cá com o Scooby, faço data, tô pra lá e pra cá. Aí eis que surge um Golden. O Golden tá passando lá atrás. O cara tá. E eu coloquei o Scooby sentado e só olhei assim, cara. Eu falei, meu Deus. Aí beleza. Nessa, um vai e vem de pessoas, e aí veio uma família. Aí chegou uma família, aí é o lance da pergunta. Tem que saber identificar a pergunta. Nossa, que legal, você é adestrador. Já começou desse jeito, né? Que legal, você é adestrador. Você tá fazendo um trabalho, que legal, que não sei o quê. Aí começou a aproximar. Aí eu falei, ó, não vai passar a mão no cachorro porque ele tá em treinamento e não sei o que, já queria colocar a mão. Só que aí começou a aproximar e aí começou a virar um pouquinho a página. Ela foi aumentando o volume ali, entende? Ela falou assim: mas o que é isso aí no pescoço desse cachorro? Eu falei assim: ó, essa é a ferramenta que eu faço a comunicação com ele. Desse jeito, essa é a ferramenta que eu faço a comunicação com ele. Ai, mas tadinho, que não sei o que, você tá dando choque nele? Aí eu falei assim pra ela, cara, aí nessa hora, eu também dei eu ando um pouco sem paciência esses últimos dias. Aí eu só virei pra ela e falei assim: vem cá, moço, por que tadinho? Você acha que o meu cachorro tá sofrendo? Ela falou: eu acho. Aí eu falei assim: por quê? Cara, desse jeito, por quê? Não, porque isso daí que você. Aí ela mudou do choque pra prong, né? Ela falou: porque isso aí que você colocou nele, você vai ficar dando puxão. Aí eu falei assim: moças, aguarda só um instante. Aí eu peguei, saí de perto dela, o Scooby do lado aqui, Scooby do lado. Aí eu fui pra lá e pra cá, cachorro do lado. Eu falei: tá vendo isso aqui, moça? Eu não preciso dar tranco, eu não preciso puxar. Tá vendo? É isso aqui, ó. É a minha comunicação. Aí ela entendi, aí saiu, né? Mas é muito chato. Mas eu não tenho medo. Eu nunca coloquei bandaninha. Cara, nunca fiz isso. Nunca fiz isso, de verdade. Eu acho até estranho, né? A pessoa que esconde. Cara, se ela tem a capacidade de esconder as ferramentas, como que ela vai fazer um vídeo? Como que ela vai falar pro Tem cliente? como, né? O adestrador, não, eu acho que não tem como. Se o adestrador esconde a ferramenta, imagina o cliente. O que o cliente vai fazer? O cliente, eu já tive alguns clientes que esconderam. E assim, eu acho que é uma opção da pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa não tá preparada para isso ainda, ela liga muito para a opinião dos outros, então para ela é um problema. Então, faz o que você quiser, bota a bandana, bota o que você quiser. Eu não ponho porque justamente eu quero mostrar essa confiança para a pessoa, entendeu? Se eu colocasse bandana para esconder o colar, com qual confiança que a pessoa ia colocar um colar no pescoço do cachorro dela? Não ia de jeito nenhum. Exato. Mas assim, ó, vamos lá. Não sei se você, a Lu e quem tá aqui vai concordar comigo nisso que eu vou falar agora. Mas eu vou tentar explicar direitinho para vocês. Então, assim, ó, tem as pessoas que utilizam colar, prong, caixa e faz tudo. E mostra. Eu acho que tem que mostrar. Tem pessoas que têm um receio, de repente, né? Vamos usar a palavra do português correta aqui, um medo. Porque, de repente, é a única função que essa pessoa tem, né? Muitos de nós só tem isso para fazer. E aí tem esse medo de acabar a profissão e começa a usar as escondidas. Só que aí eu falo assim, cara, ou você usa ou você não usa. É um Eu tipo acho que tem milhares de jeitos de você treinar o cachorro até sem o equipamento. Eu acho que é possível. Você só vai demorar mais. Só que você precisa explicar para o teu cliente que você vai demorar. E é por isso que a gente vê aí adestramento de 6 meses. 8 meses, 1 ano, eu nunca vi uma coisa dessas. O cara que eu contratei a primeira, ele queria me amarrar em 6 meses. Eu percebi rápido e já troquei, que queria me amarrar por mais 6 meses também. Essa era a filosofia, mas não tinha nenhuma dessas ferramentas. E o tanto de golpe que tem. De paga os Igual 6 meses e a pessoa some. que
que eu queria? Eu queria que o cachorro, o Manny, andasse ao meu lado. Quando eu vi a possibilidade, no vídeo da Raquel, quando eu vi a possibilidade, eu nunca vi a Raquel fazer isso, mas eu enxerguei a possibilidade. Quando eu vi a possibilidade de ter um colar eletrônico e eu andar com o cachorro sem a guia, com o colar do meu lado e controlar tudo, eu falei, eu quero agora essa ferramenta, não quero saber o preço. Eu quero agora. Seguramente também, assim, né, não foi de cara, porque eu, de novo, não tinha o dinheiro para comprar. Na época foi eu tive que esperar um tempinho até a gente conseguir comprar, mas o meu sonho era andar com ela sem guia, não andar, assim, para passear e tal, mas eu queria ir pra praia com ela sem guia, eu queria ir para algum lugar com ela sem guia, um parque, brincar de bolinha, esse sempre foi o meu sonho. E teve até uma live que você discutiu, né, com a Raquel e com o Eric. E eu sou mais do seu lado, porque eu acho que as pessoas vão soltar o cachorro independente. As pessoas vão soltar o cachorro. É diferente você brincar de bolinha com um cachorro de guia longa e brincar de bolinha com um cachorro solto. É diferente. Uhum. Não tem como. Com certeza. Então, as pessoas vão fazer, principalmente na região que eu tô aqui, que tem muitos lugares que possibilitam isso. Então, a minha luta, assim, digamos assim, é mostrar pra pessoa que existe um caminho mais seguro pra você fazer isso. Então, aqui muita gente vai soltar o cachorro no parque aqui perto, que eu já tive problema com um monte de gente, vai soltar o cachorro lá na praia, só que aí acontecem os problemas. O cachorro tá solto, tá brincando com você, legal, o cachorro não foge, legal, mas não pode ver o outro cachorro. Não pode passar um outro cachorro do lado, que o cachorro vai lá atrás. Ou então não pode passar uma pessoa diferente, vai lá atrás. Aí começam os problemas, aí vai proibir cachorro nos lugares, aí vai começar a discussão, confusão, entendeu? Então tem uma forma de você fazer seguro, que seu cachorro não vai correr atrás do outro, não vai causar um problema, não vai incomodar os outros. Então é isso que eu tento mostrar, assim. Então, eu mostro muito a Dory solta, até, do que outros adestradores, assim, porque justamente eu quero mostrar essa possibilidade para as pessoas. Eu não solto cães de cliente, de jeito nenhum. Eu solto a minha cachorra. E também eu falo que isso envolve risco. Tudo na vida envolve risco. Do mesmo jeito que um Golden de 40 quilos puxando a guia, envolve o risco dele estourar a guia. Um monte de Golden estoura a guia. Outro dia eu fui no Pets e tava lá a mulher. Ai, será que é boa mesmo? Porque já comprei não sei quantas e estourou. O problema não é a guia, minha querida. Você pode botar qualquer guia que vai estourar com um cachorro desse. Mas assim, tudo envolve risco. Eu acho muito mais arriscado um cachorro puxando a guia, com risco dessa guia estourar, do que um cachorro solto, bem treinado no colar eletrônico. E aí vai envolver outros problemas também, né? Treinamentos de colares eletrônicos que não são legais. Eu já peguei cães que foram treinados no colar, não necessariamente esse, a maioria é treinado no colar mais barato, e que a pessoa não consegue, não consegue ter o resultado direito, o treinamento não é feito de uma forma que eu gosto, da forma que eu faço, assim, que eu acho legal, eu acho justo com o cachorro. Da mesma forma que vai ter gente que vai usar a prong e não vai ter resultado com a prong, porque não foi ensinado a como utilizar e como fazer as coisas. Então tudo vai envolver risco, e para cada pessoa vai ser diferente também. E foi dentro daquela live, foi uma coisa que, assim, eu não consegui talvez ser tão claro, porque, assim, tem os ambientes certos para isso, tem os horários certos para isso, a soltura é feita, que nem você falou aí, com o meu próprio cão, que é o Manny ou o Scooby, certo? Então, cara, eu não vou soltar o cachorro numa área pública como um shopping, por exemplo. Eu não vou soltar o cachorro numa praça que eu vejo que tem bastante vai e vem de outros cães, né? Por mais que eu tenha esse controle, eu tenho que ter uma certa responsabilidade para fazer isso, né? Eu sei que tudo envolve risco. E assim, cara, eu aprendi muito bem. Eu aprendi muito bem. Eu não sei se eu consigo ensinar, porque eu dou curso também de colar. Eu não sei se eu consigo ensinar do mesmo jeito que eu aprendi, eu não sei se eu consigo passar esse conhecimento, mas que eu aprendi muito bem, isso é uma coisa que eu sou assim, cara, colar eletrônico na minha mão, eu faço esse cachorro, fazer qualquer coisa. Eu faço, o Scooby, cara, foi questão de semanas, assim, foi muito rápido. O Manny foi anos, né? Quando eu consegui fazer a primeira coisa, eu quase chorei, cara. Foi uma emoção assim, uma coisa que, sabe o que é gostar? É gostar de fazer, ver esse resultado. Daí eu gosto de fazer uma caminhada com ele mais solto, né? Aí, inclusive, o Eric falou assim, mas qual que é a diferença? Ele falou exatamente isso. Qual que é a diferença de você estar com ele solto do seu lado ou ele com uma guia, né? Total diferença.
Cara, total. Você pode dar um pique, você pode correr, você pode brincar. Você pode deixar o cachorrinho um pouco mais na frente, depois ele volta no recall, né? Você pode falar para ele explorar um pouco. Aqui tem muita mata, né? Explorar um pouco a mata, a mesma coisa vai acontecer aí na praia. É diferente, cara, né? Imagina você andar, né, com uma pessoa 24 horas de mão dada ou algemada. Você tá andando ao lado, não tá? Mas não é diferente se você estiver livre ou não? Eu com a Dora aqui, por exemplo, eu faço isso muito nas ruas aqui perto da minha casa. E é aquilo, eu faço isso com a Dori, que é minha, nas ruas perto da minha casa, que eu passo todos os dias com ela. Todos os dias. Então, assim, eu sempre que eu vou com ela aqui perto tem um gramadinho que é onde eu solto ela pra poder fazer xixi e tal. Então eu desço com ela, normalmente sem guia, e aí eu vou com ela. E aí nesse meio do caminho, se não tiver ninguém na rua, que minha rua é bem tranquila aqui, fora horários de pico. Mas se não tiver ninguém, minha visão é até lá na frente, não tem ninguém, eu dou o livre pra ela vai lá na frente, volta, ela sai correndo, ela para, olha pra mim, me espera. Se eu viro pro outro lado, ela sai correndo e vem atrás de mim, é uma gracinha, eu adoro fazer isso, porque ela corre, ela se diverte, e eu ao mesmo tempo tô treinando. Então eu Mas dou isso, o foco tá em você, né, isso. Esse dado, Dou é isso que tá. eu chamo ela no tom, ela mesmo se eu não chamo ela do tom, tem algumas coisas que já automatizaram. Então, exemplo, ela sabe que se eu tô chegando perto da esquina, ela tem que voltar pra mim. Porque a esquina é uma coisa perigosa, eu não tô vendo o que está do outro lado. Então pode ser que apareça um cachorro ali e eu não vou deixar ela solta. Então ela sabe que chega perto da esquina, ela volta pra mim. Ela faz isso sozinha. Então ela tá livre, ela tá chegando perto do lugar que normalmente eu chamo ela já volta e fica do meu lado. Aí ela vai, atravessa a rua comigo, a gente vai pra outra rua, dou livre de novo. Aí ela vai, para na frente, para e olha, e fica esperando. Aí eu chego mais perto dela, ela vai, corre, 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 para e olha, e fica esperando. Aí eu chamo ela de volta, enfim, eu adoro fazer isso com ela. Eu já fiz treino pra, tipo, ela não ir pra rua, fazia isso com bolinha. Então eu jogava a bolinha pra rua, se ela fosse correção alta no colar, pra ela não ir. E eu fiz isso poucas vezes até, e ela aprendeu super rápido, pegou super rápido. Então eu faço isso todos os dias praticamente com ela. Então é uma atividade que eu gosto muito. Ela anda mais, ela corre mais, ela se diverte, eu me divirto. Se eu tiver com uma bolinha, eu posso até jogar a bolinha pra ela. E de novo, isso tem a ver com o treinamento. Eu fiz o treinamento para isso. Exato. Ela, no lugar que eu tô aqui, é ok. Eu não posso atravessar a rua, por exemplo, porque do outro lado da rua tem uma ciclovia. Nunca que eu vou deixar a Dori solta numa ciclovia. Mesmo ela andando do meu lado, no junto. Porque bicicleta é o problema dela. Então eu não posso fazer isso com ela ali. Talvez se eu tivesse um outro cachorro, eu poderia andar com o cachorro no junto, sim, guia, mas no junto, na ciclovia ali no cantinho. Mas com a Dori eu não faço, entendeu? Então a gente tem que conhecer o nosso cachorro, saber os limites de cada um. Tem cachorro que eu não poderia fazer isso na rua, igual eu faço com ela, entendeu? Não ia ter a mesma confiança. Depende, né? Eu tenho 3 aqui. O Bolt, eu não solto. Não dá pra soltar o Bolt. O André, eu não solto. Os únicos que têm esse privilégio é o Manny e o Scooby. Pra você ter ideia, o Manny e o Scooby, ambos, eu só uso tom, Isa. Eu coloco, né, se eu ver alguém, uma ameaça, se eu tô andando, vejo um carro, vejo um outro cachorro, eu coloco no estímulo muito alto, mas só com o tom. Se acontecer algo, aí sim, eu vou usar isso. Mas hoje em dia é só no tom. Tom pra tudo. Tom pra voltar, tom pra sentar, tom pra... Cara, é só tom. Que maravilhoso ficou. Ficou um negócio meio pavloviano, né? É muito legal isso, cara. Muito legal. É um domínio que eu tenho e eu tenho completa segurança. Eu tenho completa segurança, cara. Nem sempre foi assim, né? Lá no comecinho, cara, eu demorei pra soltar o Manny desse jeito. Demora um Aí, tempo. cara, demorei pra soltar ele desse jeito. E aí, é sempre observando, vendo se não tem outros cães, olhando o perímetro. Quando eu ando na Cambuí, que é a avenidona que a gente filma lá, de vez em quando pôr do sol e tal, lá tem uma ciclovia, tem uma passagem de pedestre, uma ciclovia e já tem a avenida do outro lado aqui. Deixa eu entrar aqui na câmera, aqui desse lado aqui. Então, o Manny, ele anda comigo no passeio e ele sabe o limite dele. Cara, o limite dele é só o passeio, não é a grama, não é a ciclovia, é só esse passeio. Então, cara, todo dia treinando isso, me deixou assim fantástico. No colar eletrônico, eu falo que assim, e eu fico até, isso já me abalou um dia, mas hoje não me abala mais. Que quando eu posto um vídeo desse, por exemplo, aí chega uma outra pessoa que trabalha na mesma linha, que faz a mesma coisa que eu, e fala assim, nossa, cara, você tá fazendo um vídeo desse aí porque o seu ego é muito grande. Cara, não é meu ego, brother, eu comprei por isso, cara. Eu investi tudo isso, e na verdade entrei no adestramento só por conta desse sonho aqui, ó.
Eu também. Só por conta desse sonho aqui, cara. E eu não posso mostrar isso, cara, quando eu fiz o primeiro vídeo assim, eu juro, ô Isa, eu quase chorei de emoção, porque só eu sei como era andar com o Manny, só eu sei como era andar com ele. E hoje ele anda ao meu lado, cara, de boas, sem ferramenta nenhuma, obviamente com a e-collar, que eu não tô louco, né, eu não bati a cabeça ainda no chão para soltar um Manny ou qualquer outro cachorro, né, sem a e-collar. Qualquer outro cachorro que eu digo o Scooby, porque o resto eu não tenho confiança. Então vai muito da confiança também em cima do cachorro. Sim. Você No entende? caso, o Manny também me obedece muito bem nas caminhadas, quando eu faço com ele também. A gente leva uma guia só para ter essa guia, para poder, qualquer problema eventual aí, a gente Tem uma colocar a aqui. guia. Vou pegar aqui, uma delas tá aqui. E acontece dele andar tranquilamente. Eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é paracorde. Olha a finura disso aqui. Aham. Esse aqui eu uso quando eu vou na praia, esse tipo de coisa, só pra ela não ficar sem nada. Então eu boto aqui, tipo uma guia unificada Legal. e ele fica penduradinho aqui. Então Eu já vi você falando disso. eu posso soltar e fica penduradinho nela aqui. Se precisar acontecer alguma coisa, eu pegar, eu pego aqui, ó. E ela fica assim, ó. Eu seguro aqui na pontinha, faz uma linha aqui, assim, eu seguro na pontinha. Quando meus pais vieram pra cá na minha formatura, a gente foi na praia. O pai segura a cordinha dela aí pra você levar ela até o carro. Engraçado. Meu pai segurando ela só aqui na cordinha, assim, ó, a cachorra. Né? Pra gente que tinha cachorro pequeno, a Dora é enorme, né? De grande. Pra quem tava acostumado com Yorkshire desse tamanhozinho, então, pra todo mundo da minha família, ela é gigante. Então é engraçado ver meu pai lá só com uma cordinha assim. Então, eu fiz uma Horrível. colocar na cintura. Aí nessa conversa que a gente tá tendo aqui, eu lembrei de uma situação que sempre as pessoas perguntam também, falam assim: "Em que momento eu vou parar de usar as ferramentas?". Não sei se aí também tem essa pergunta. Sim, é comum. É muito comum as pessoas: "Ah, e aí depois eu não vou precisar usar mais, até quando eu vou usar o colar?". Aí eu falo: "Você vai usar para sempre. Pra que você vai trocar?". O colar, principalmente. Adquirir uma ferramenta cara, né, Pra deixar tá ela fazendo tá fazendo, tá tendo a solução, pra que você vai tirar? A prong, eu ainda acho que em algum momento, se você quiser trocar a prong por uma unificada, dá. Então a Dory, por exemplo, que é muito boa no colar, eu prefiro às vezes até colocar a unificada dela, porque é mais simples, é mais fácil. Então eu tenho clientes que venderam as prong, que usam colar, estão super bem no colar. É a Lua e a Sky, que eu sempre tô com elas. Então estão super bem no colar. Ela vendeu as prongs e comprou uma unificada boa lá, entendeu? Então, esse pra mim não tem problema nenhum. Manny, Com elas Manny, Scooby. mas, de forma geral, eu não falo isso nem para os clientes. Eu deixo eles escolherem depois se for uma opção, né. Mas o colar, principalmente, o colar não existe eu sair com a Dori sem colar igual o Exato. Não existe. E eu gosto de comparar com o radar, porque muita gente pensa assim: "Ah, o cachorro aprendeu, agora ele sabe". Mas saber não é o suficiente, porque dependendo da necessidade do momento, ele vai ultrapassar esse limite se não tiver uma consequência. Aí eu vou e jogo o exemplo do radar. Você tem uma rua e você tem um limite de velocidade. Se não tem radar ali, dependendo da sua necessidade, você vai passar o limite, você não vai receber uma multa e você vai passar. Nada acontece com você. Uhum. Agora, se colocaram nessa mesma rua um radar, a primeira multa que você receber, você vai pensar 3 vezes antes de passar de novo, porque você recebeu uma multa. Então você sabe Teve uma consequência ali, né? teve uma consequência. Você sabe o limite de velocidade, você sabe que não pode passar o limite. O radar te dá uma consequência por você quebrar essa regra. Nessa mesma rua, depois de alguns anos, tiraram o radar. O que vai acontecer? A primeira vez que você passar o limite e não receber uma multa, você vai passar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Exato, Uhum. Esqueceu qual que é o limite de velocidade? Não, você não esqueceu. exato. Você não tem mais a multa que precisa não ultrapassar o limite. Então, com o cachorro é a mesma Então. coisa. Você tem uma regra, não tem uma consequência por essa regra, a regra não existe, basicamente. Então, se você usa o colar tá dando super certo, mesmo que você não precise apertar o botão nunca mais na sua vida. Se um dia o seu cachorro ultrapassar o limite, ele tá lá pra você Exato. interromper. Seguro de vida. Exatamente. Isa, esse aí é o exemplo que eu acho que é o que eu mais uso. Inclusive, eu preciso até fazer uma nova listinha de exemplos e eu vou roubar um seu.
que eu gostei demais. Eu posso? Você me permite? Qual que é? Que é do senso de urgência. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Foi um exemplo assim. Eu vou até fazer um vídeo com esse exemplo. Você falou assim: olha, o colar eletrônico é um senso de urgência. E eu vou fazer uma comparação com o cinto de segurança do carro. Então, tem carro que, quando você não coloca o cinto e liga o carro, ele fica lá apitando. Até você colocar. Esse exemplo eu vou estar no meu caderninho aqui. Eu gostei não dele. Outro exemplo de senso de urgência, tá você e a Lu sentado no sofá assistindo televisão. Aí você fala assim: "Lu, pega um copo de água pra mim". E aí ela vai: "Ai, agora não, eu tô com preguiça". Aí você vai fazer o seguinte: "Lu, pega um copo de água pra mim, pega um copo de água pra mim, pega um copo de água pra mim". Que saco, eu vou lá pegar um copo de água. Então esse é mais um exemplo de senso de urgência. A cutucada que você deu, doeu na Lu? Não, mas você tá incomodando ela, você tá enchendo o saco dela ali, pra ela completar o comando que você deu, que foi pegar água. Quando ela encheu o saco disso aí, ela ia completar o comando. Ela levantou pra pegar água pra você, você parou de cutucar. Desligou a cutucada. Muito bom. Sim. Porque é exatamente isso que o cachorro ele sente. Muita gente tem essa dificuldade. Eu falo, né? Aqui, ó, eu tô fazendo isso aqui, ó, no seu cachorro. Mas eu vou ficar fazendo isso aqui, Eu também dou sempre esse exemplo. enchendo tanto o saco dele que ele vai fazer. Enquanto ele não fizer, não completar a tarefa, eu não paro de encher o saco. Eu tô, ó, aqui, ó. Eu tenho vontade, Isa, de fazer um vídeo. Peraí que entrou uma janelinha, um pop-up aqui, esquisito. Eu tenho vontade de fazer um vídeo e colocar o colar no nosso pescoço e falar assim: como seria um ser humano? Eu tenho essa vontade. Como seria um ser humano de colar eletrônico? Sabe? Meio dislexo, assim, meio TDAH. Então, BH. tu tá ali. Estudar. Estudando. Aí, isso, aí você vai lá e dá um. Tá. Completa aqui, ó. Aí vai beber água, esquece, fica brisando. Aí você, ó, colar. Pum, vem o outro por trás do colar. Pessoa com TDAH com colar eletrônico. Entendeu? Só que assim, ia ficar engraçado, eu acho. Eu acho que ia ficar engraçado. Deixa eu dar uma passada nos comentários aqui. Aqui, o Vitor Rodrigues, ele colocou assim, ó: é muito fazer a naturalização da ferramenta. É quando a gente tava falando lá de esconder, né? É sempre um golden solto, sempre um golden solto, cara. É isso mesmo. O Gutierrez, obrigado pela presença, viu, Gutierrez? Aqui, a Raquel colocou aqui, ó: o segredo não é ter medo, não dar a conversa para estranhos e tocar a vida com o cachorro sem tentar explicar nada para ninguém. Ninguém paga nossas contas mesmo, ninguém sabe o que a gente está passando com esse cachorro, né? Isso é verdade. Quem tem interesse em aprender vai vir de uma maneira suave, né? Mais leve, sim. Com certeza. Ele o approach muda, né? Tá cheio de gente no mundo que sai na rua procurando um problema. Exatamente. Foi quando a gente falou lá dos cães soltos, né? Isa, agora a pergunta importante: como equilibrar o seu relacionamento com seu marido, com a carreira de adestramento? Quais os desafios? E aí, Isa? Então, até agora a gente não teve muitos conflitos, assim. Ele trabalha no trabalho dele, ele sai de manhã, volta umas 11 horas, fica até umas 4 horas da tarde, ele sai de novo e volta à noite. Mas a gente está pensando ele talvez tirar o horário para ele ficar junto comigo, para me ajudar. Então ele já tá fazendo algumas coisas, ele tá pegando alguns cachorros, passando alguns treinos para ele, mas conflito assim a gente nunca teve ainda. Pelo contrário, eu levo ele para comer nos lugares, então ele tá adorando. Quarta-feira a gente foi almoçar, aí a gente almoça e ele come também, é muito bom, a gente vai nos cafés. Então, quando eu tô com cachorro de hospedagem, principalmente no final de semana, ele me ajuda muito, porque ele sai junto comigo com os cachorros. Então, ao invés de eu ter que sair com um de cada vez, ele fica com um, eu fico com o outro, então facilita a minha vida, né. E pra equilibrar, eu não tô tendo muita dificuldade, igual eu falei. Eu sigo minha rotina aqui normal, e ele segue a rotina dele normal também, a gente não teve problema em relação a isso. Ele gosta dos cachorros também, ele faz muita coisa quando ele tá aqui, e eu boto ele pra fazer também. Eu só não acordo ele de madrugada, coitado, porque às vezes tem uns cachorros aqui que caga na caixa, e eu acordo de madrugada, eu tenho que limpar a caixa, eu deixo ele dormir, porque ele acorda muito cedo. Mas de resto, Que bacana. tá tudo ótimo. Se ele começar a te ajudar, aí vai ser maravilhoso, cara. Aí vai ser maravilhoso. Essa é a intenção. Ele já tá fazendo Full time, né? tá Full time, eu tô falando. coisas aí. E já ajuda. Vi. Sim. É porque o horário que ele fica aqui é complicado da gente pegar cachorro, porque é o horário da tarde ali que o sol tá bem forte. Então quando eu tenho um cachorro que eu pego no horário de 2, 3 horas, e sempre que a gente pega ele, quando tá muito sol, a gente vai para o shopping, vai para outro lugar, assim. Fora isso, é mais complicado, eu não pego cachorro nesse horário pra fazer passeio, assim, né, fazer treino. Aí tá fazendo treino de caixa, né? Fazendo outra coisa, um place, algo Uma do tipo. casa sim, mas
de sair, assim, é mais complicado. Mas aqui Aqui em tá casa assim ele também. sempre ajuda. Aqui tá assim, ou a gente sai muito cedo, ou a gente sai na parte da tarde, no final da tarde, porque tá muito quente. Tá Tá. muito quente mesmo, tá demais. Então a gente, opta por algumas estratégias desse mesmo jeitinho aí. Sim, e os cachorros nem gostam tanto de ficar pra lá no place, né. A moqueca aqui tá preferindo ficar na caixa dela, no ar condicionado, ela tá preferindo do que ficar pra lá. Hoje mesmo ela saiu do place aqui e foi pra caixa sozinha, dormir. Pois é, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, então, na tua infância lá, na época bem de menininha, princesinha, você fez balé, Sim, né? Você comecei fez balé. Então, com 7 anos, pra 7 anos, você ficou quanto tempo no balé? até os 18, 17. Ficou bastante tempo. Você ficou muito tempo. Eu parei o balé, porque eu precisava me dedicar um pouco mais para poder passar na faculdade. Mas e assim, eu pensei até em voltar no balé agora, mas eu acho que eu não sei me controlar, entendeu. Então eu saí do balé justamente porque eu gosto de me dedicar muito às coisas. Então eu não ia conseguir não me dedicar o balé o suficiente que eu gostava. Entendi. Eu não conseguia ir lá, fazer uma aulinha e ir embora, entendeu. Eu gostava de participar das coisas, eu gostava de ensaiar as coisas, então eu tive que parar pra dar um foco maior ali pra passar na faculdade. E aí você vai pra faculdade, começa a fazer odonto, só que aí você tem coisas diferentes, né. E agora você é adestradora. Que você consegue pegar do balé? Quais são as coisas que você consegue pegar para o balé e transportar, assim, para o que você faz? Porque eu sou muito assim. Então eu assisto um jogo, por exemplo, aí eu gosto de assistir o time, né, jogando numa forma coletiva, né, mas depois eu gosto de ouvir o técnico, para saber qual que foi quais foram as estratégias. E eu consigo transportar do esporte, que ia ser legal, né, se o Rafa tivesse aqui, que a gente ia falar um pouquinho de futebol também. Eu consigo transportar para dentro do adestramento várias filosofias, coisas que eu vejo em filme, por exemplo, coisa que eu vejo em série. Do esporte eu consigo transportar muitos ensinamentos para as coisas que eu faço hoje, seja disciplina, seja, perseverança. O que você consegue transportar lá que você: "Cara, isso aqui acontecia com frequência no balé, então eu tenho aqui esse jogo de cintura", enfim. Eu acho que uma das principais coisas que o balé me ajudou, o balé me tornou forte, em primeiro lugar, assim. A Raquel sempre fala isso do tênis que ela fazia, porque, assim, quando a gente faz um esporte, até de uma forma mais séria, porque é diferente eu ir lá no balé, pra eu de fato treinar, versus eu ir lá no balé, porque uma menininha faz balé, vai lá, faz a aula dela e vai embora. É diferente, você de fato tá ali pra treinar. Então desde nova, eu participei de muito concurso, eu viajava pra concurso, então isso é uma exigência a mais. Então você tem que estar acostumado a ouvir crítica, e ouvir crítica não de uma forma negativa, mas ouvir a crítica para você melhorar. Sei. Então eu tive alguns professores que eram mais rígidos, infelizmente eu não passei muito tempo com esses professores, mas assim, foram uma parte importante no meu treinamento, né, no balé. E no adestramento, o que me ajudou foi isso, essa questão de, não ouvir tanta crítica dos outros, porque se eu fosse ouvir crítica das pessoas, eu teria desistido lá na caixa de transporte ou na guia unificada, né. Então, pra eu chegar onde eu cheguei até hoje, eu tive que ignorar muita coisa que as pessoas falaram pra mim. E você tem que saber também o que as pessoas estão falando, porque elas não sabem o que elas estão falando, ou uma crítica realmente que você precisa ouvir. Então você tem que saber ponderar. Balancear. Porque, exemplo, a minha família que me criticava em relação ao colar eletrônico. Eu sei que a crítica deles é infundada, eles não conhecem o colar eletrônico, assim como eu não conhecia antes. Então é diferente esse tipo de crítica de alguém que vai me criticar: "Isa, você tá, fazendo isso aqui errado, faz desse jeito aqui", é diferente. E no balé, a gente tem muito essa cobrança e a gente tem que ser resiliente para conseguir passar por isso e melhorar. E também a consistência do balé é uma coisa que me levou para a vida inteira, tanto para eu ter consistência para estudar e para fazer outras coisas e não desistir das coisas. Porque no balé foi uma das coisas que eu desisti, que talvez se eu pudesse voltar atrás eu não teria desistido tão cedo assim do balé, eu teria investido mais naquilo ali. Mas a gente vai passando pelas coisas e vai aprendendo. Então, o que eu trouxe para o adestramento foi a resiliência de conseguir ouvir críticas e ponderar essas coisas e conseguir me adaptar ao que eu estava vivendo, e também a consistência de no balé eu postei até um vídeo esses dias de um áudio que estava viralizando no TikTok, que era assim: "Ah, você vai enjoar de mim?" Aí na música falava: "Todo dia ela faz tudo sempre igual". Aí eu coloquei eu andando com os cachorros, tudo igualzinho, assim. Então no balé a gente faz tudo igual todos os dias, praticamente.
Então, uma coisa que você aprende também a não enjoar, porque muita gente enjoa das coisas muito rápido. Então, começa no adestramento, fica ali, aprende um monte, fica empolgado, compra as coisas, passou 6 meses, a pessoa não quer fazer mais, entendeu? E no adestramento não pode ser assim. Você precisa manter as coisas o resto da vida do seu cachorro. Então, é uma coisa que eu trouxe do esporte pro adestramento. É que o balé, você tem que ser resistente fisicamente e mentalmente, né. É, porque a Ele exige muito, né, dos 2. o negócio do balé é você fazer força sem mostrar que você tá fazendo força. Então muita gente acha que o balé é fácil, tem até uns Leveza, né? comparações assim, mas a maioria das pessoas não tem noção do quanto de força, literalmente, força muscular, que você tá fazendo ali. Então se você reparar bem, às vezes você vai ver as pernas das bailarinas sempre muito musculosas, não de volume, mas você vai ver o músculo completamente definido, porque é muita força. E o balé, Ponderar isso para você não demonstrar que você tá fazendo essa força. uma curiosidade que sempre eu nunca vi pé de bailarina, mas todo mundo fala que os dedinhos do pé da bailarina é tudo modificado por conta de usar muita ponta dos dedos, né. Mas isso assim, isso depende. Depende do pé de cada pessoa e depende do que você faz para proteger o seu pé. Então, Entendi. não é simplesmente eu botei a sapatilha ali e vou sair. Tem as ponteiras que a gente usa, tem vários tipos de ponteiras, tem ponteiras de silicone, tem ponteiras de tecido, dependendo de onde o seu pé machuca, porque dependendo do formato do seu pé, ele vai machucar em áreas diferentes. Então, você tem que conhecer isso, e aí você vai proteger essas áreas mais específicas. Então, vai ser comum você ver bailarina com esparadrapo nos dedos, isso tudo pra proteger o pé disso. Mas também vai ter da mesma forma que a gente tem equipamentos de treinamento, a gente vai ter uma sapatilha de qualidade. Então eu usar uma sapatilha importada também. Então isso faz muita diferença, você usar uma sapatilha de um tipo, você usar de outro tipo, que vai ser mais confortável, vai te machucar menos, vai ser mais adaptada ao seu pé. Então depois que passa um tempo também que você tá usando ponta, isso seu pé fica mais calejado, não machuca tanto quanto no início, e você vai aprendendo também a contornar. Ainda mais você que ficou aí tantos anos, né, 11 anos? Não, mas pior do que o pé, os machucados mesmo. Eu já torci o tornozelo, eu rompi parcialmente o ligamento do tornozelo, eu dancei assim, porque eu caí, eu machuquei antes, tipo assim, estava tudo pronto, tá já o espetáculo acontecendo, eu estava aquecendo atrás, né, do palco, eu caí e torci o tornozelo. E eu tinha que dar sorte que era uma dança muito curtinha, não era nem a minha academia que eu estava indo não, era uma dança muito curtinha, era eu sozinha, uma dança muito curtinha. Eu fui com o pé torcido. Eu saí do palco, assim, quase desmoronando, já. Chorando. Gente, o meu pé aqui, o meu tornozelo aqui, ó, ele estava desse tamanho, preto, que eu nem conseguia botar o pé no chão. E aí quebrou, né, a gente achou que tinha quebrado o pé, mas não, foi só o ligamento. Eu já dancei também com a posterior de coxa distendida, aí eu já era mais velha, eu já estava ali no profissional, que a gente ia viajar, a gente foi convidado para fazer uma abertura do Festival Internacional de Fortaleza. E aí, a gente ia viajar para lá, só que a gente estava arrecadando dinheiro, então a gente ia fazer uma apresentação de espetáculo ali para arrecadar dinheiro pra gente viajar. Antes desse espetáculo, eu rompi não, distendi parcialmente também a posterior de coxa, e eu dancei nesse espetáculo, depois eu fui para Fortaleza, tudo cheio de remédio. E gelol aqui na perna antes de dançar, mas são coisas também que a gente vai aprendendo a fazer as coisas com dor, né. Sim. A resiliência mora aí. A resiliência mora bem aí, bem aí. É legal, cara, é legal essa sua história. Bom, pessoal, a gente já tá chegando aí já 1h48. Eu tenho que parar, eu tenho que parar com essa mania de ficar falando o tempo, porque quando eu faço pro Spotify, eu corto as pausas. Então o vídeo fica muito reduzido. Aí aí a pessoa vai olhar, ela escutou: Né. como assim? Ele tá brisando, né, ele tá usando tóxico, como diria a minha mãe, tá usando tóxico. Lu, Bom, Isa, foi um prazer falar com você aí. Minha Ainda quero te conhecer pessoalmente, quem sabe você vir para cá ou a gente ir aí te conhecer. Ora, parabéns pelo seu trabalho, tá excepcional o trabalho aí, continue assim e conhecer um pouco mais da sua história aí, foi muito legal também saber. muito legal mesmo, muito legal. Essa foi a live mais esperada, viu, ô Izy? muitas visualizações pra gente. Que venham, que venham. Ó, foi lindo, como diria a Raquel, foi lindo, gente. Isa, muito obrigado pela sua presença de verdade, de coração. Você está fazendo um trabalho exemplar, de verdade.
aprendo muita coisa aí com você também, e isso é muito bacana, né, que todo mundo um aprende com o outro, eu acho, tem que ter essa humildade, que nem eu falei, já vou roubar seus bordões aí, ó, seus exemplos, que eu acho muito legal. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado de coração mesmo, foi muito legal essa live, eu gostei demais desse bate-papo. Bom, Gui, foi legal. Obrigado vocês pelo convite de estar participando aqui da live. Eu também aprendo muito com vocês, tô sempre assistindo o vídeo, acompanhando lá no Instagram, desde antes de eu começar aí, de fato, no adestramento, né, já acompanhava vocês. E agradecer mesmo pela live, foi muito legal, gostei muito de participar. E vocês são demais e vamos marcar mais lives também pra gente. Vamos marcar, com certeza. A ideia da live de sexta-feira, sim, é eu realizar sozinho, mas eu gosto de trazer um convidado, eu gosto dessa parada um pouco de entrevista, sabe? De bater esse papo. Pô, eu tenho essa curiosidade aqui, eu tenho um achismo aqui também, cara, eu gosto dessa pegada aí, né? Mas muito bom, vamos marcar mais sim, né? Eu acho que eu consigo colocar aqui até 6 pessoas, se eu não tô enganado, até 6 pessoas. Vamos fazer um Se eu live. fazer uma live, um mutirão, né, que tem a Nath também que participa, né, então que vai ser bem legal. Eu acho que lá também deveria ter bastante coisa para te perguntar aí. Com certeza. Zá, muito obrigado, pessoal. Ótima noite para vocês. Muito obrigado a presença de todos. Essa live bombou. Você vai ter que voltar toda sexta-feira agora, ô Isa. Muito obrigado a todos vocês, viu, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço, ótima sexta a todos.